A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, mais um programa do podcast Pode Crer Marco 1. Estamos no nosso 9º episódio e a convidada de hoje é incrível. É verdade, ela já tem quase 2 semanas, eu acho, que a gente está tentando agendar. O nível, que é complexidade para trazer essa pessoa aqui, mas porque a gente entende o lado dela e sabe que é corrido. Ela é pregadora do Evangelho, ela é coordenadora de adolescentes da região toda de Belém, então você já imagina o quanto difícil é a agenda dessa pessoa. Mas é super acessível, viu? Uma pessoa Mas ela é super acessível. incrível, a gente já conversou aqui, né? E foi super receptiva no nosso convite. Acho que desde a vez que eu comentei com ela lá na Blindados, numa vigília que teve, ela já disse, bora, marca, entre em contato e tudo mais. Então, a gente conseguiu trazer a Ingrid Ribeiro até aqui. Bem-vinda, Ingrid Ribeiro. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Gente, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse bate-papo, nesse momento que eu acredito que vai ser de muito alinhamento e também de muita conversa e crescimento, né, espiritual. Isso é mais importante. Essa é a proposta do nosso podcast, né? Tipo, trazer uma edificação para a gente que está aqui contigo, conversando, para o nosso convidado e para os nossos adolescentes e jovens também. Então, e a gente tem bastante, apesar da nossa missão ser missão jovem, Marco 1, a gente também tem adolescentes aqui. Que a gente, junto, né? Junto, É junto, jovem e adolescente. Então, a gente não consegue trabalhar de forma separada, mas a gente traz para perto da gente. Sim. E a gente gosta de também estar trazendo uma edificação para eles. Amém. E qual é esse daqui? Já é o terceiro podcast que tu participa? É o terceiro podcast. Tu foi no Submersos e do Júnior Santos. Do Júnior. Isso. E aí já está experiente. Vai ser. Já está experiente no podcast, já sabe como funciona. E como é para ti participar de um podcast assim, tipo, eu amo. É? Inclusive eu comentei, eu acredito que no primeiro podcast, que no início desse ano Deus havia colocado esse projeto no meu coração. Eu pensei em lançar um podcast, né? Legal. Porque as pessoas às vezes me cobram, Ingrid, posta conteúdo e tudo mais, e eu ainda não consigo ter essa constância nas redes sociais de produção de conteúdo, por exemplo, de gravar vídeos dando palavra, ou recortar, né, das boas novas, às vezes que eu já ministrei no Centenário, recortar e postar lá. Eu não tenho essa habilidade mesmo de estar editando. E, às vezes, essa preocupação de mandar para alguém, enfim, investir nessa questão, parte, né? E como às vezes, eu sou muito perfeccionista e, às vezes, isso realmente não é bom no reino do Senhor, né? Eu pensei, poxa, um podcast, eu me solto mais, eu gosto de conversar. Conversa, né? Então, já seria uma forma de eu estar mais próxima das pessoas que me acompanham, que admiram o meu ministério. Para te conhecer mais, né? Sim, conhecer então mais a foi pessoa. algo que eu pensei, eu ainda pretendo colocar realmente em prática, mas enquanto isso não acontece, eu tenho participado e eu tenho adorado essa experiência. É muito bom também poder estar aqui com vocês, porque eu ainda não conheço a juventude do Marco aqui, tipo, pregando, né? Mas, graças a Deus, a gente está aqui hoje, servindo outra vez. É a primeira pessoa que ainda não veio pregar, veio o primeiro podcast. Tipo, o Igor veio pregar, depois veio o podcast. O Murilo veio pregar, depois veio o podcast. Então, é a primeira pessoa que vem pro podcast, depois vem ainda, olha, né? Tem alguma coisa aí. É verdade. Mas convite, né? É um mistério. Inclusive, como é que tá a tua agenda para setembro? É verdade. Depois a gente conversa sobre setembro. Pior que setembro. Oh, meu Deus. As lágrimas rolando. Mas é um prazer realmente te ter aqui, até porque tu é uma figura muito importante, de muita influência para os nossos adolescentes aqui em Belém. E todo mundo que a gente conversa, tipo, cita, em algum momento cita o teu nome quando a gente fala de missão com adolescentes, missão com jovens, enfim, com trabalho na igreja, né, voltado à juventude e adolescente. Então, sempre te citam como referência, então é muito bacana. Assim como os demais que a gente já trouxe aqui, tipo Murilo, o Igor, o Iago, o irmão do Igor. Então, toda essa galera, a gente, como eu disse pro Murilo, acho que no último podcast, né? Tipo, a gente começou a abrir as portas para galera de fora. Primeiro a gente estruturou a nossa missão para depois abrir e trazer gente, para a gente conhecer mais e aumentar o nosso network, digamos assim. Então, é bem legal. Poder receber todo mundo que está chegando até aqui, tu principalmente. Então, vamos conversar. Geralmente a gente fala sobre a caminhada, os primeiros anos, a infância. A gente gosta de histórias curiosas da infância. Então, vamos falar um pouco sobre a tua infância, como foi? A minha infância, eu acredito que foi realmente infância raiz, assim, sabe? Cresci brincando de boneca e tudo mais. Aquela coisa bem caseira, mas também adorava uma rua. Se tivesse rua, eu tava na rua, normal. Né? Ficando garrafão, pirapega, essas coisas. E eu aproveitei bem nesse quesito de ser criança
ao mesmo tempo que Deus já começou a depositar sobre mim um desejo de conhecê-lo ainda na infância, por volta dos 7 anos de idade, né? Então, eu soube aproveitar a minha infância na mesma medida em que eu me entregava muito para as coisas do Senhor, né? Meu pai era pastor auxiliar, já obreiro da Casa do Senhor, líder de escola bíblica dominical lá no Mengui, na de Catalina, Assembleia de Deus de Catalina, junto com o pastor Renato. Então, eu fui criada nesse ambiente, né? Num berço evangélico, sendo instruída na lei do Senhor. Então, ao mesmo tempo que, graças a Deus, eu consegui viver a minha infância, eu comecei a me dedicar muito às coisas do Senhor. E aos 7 anos de idade, eu acho que num culto que foi marcante para mim, quando eu vi uma senhora que andava de cadeira de rodas mesmo na igreja, sendo curada, levantando e andando. Nossa, quando eu vi isso aos 7 né? anos de idade, eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus de forma mais profunda, né? Não somente por aquilo que meu pai fala a respeito dele, não somente por aquilo que a minha mãe, que os meus líderes, que os meus pastores falam, mas eu quero ter essa experiência. E aí, eu lia na Bíblia, né, a história de alguns homens de Deus que minimamente, por assim dizer, desafiaram Deus, né, em alguns momentos da caminhada, e eu comecei a querer realmente ter uma experiência específica com Deus. Eu falei assim, então, se esse Deus existe, ele vai me batizar com o Espírito Santo, porque eu era incrédula em relação ao batismo do Espírito Santo. Apesar de ter nascido num berço cristão, eu sempre fiquei assim, muito com o pé atrás quando eu via pessoas sendo batizadas do Espírito Santo. Aquilo era muito diferente para mim. Eu era uma criança, querendo ou não, né? Então, eu não tinha entendimento sobre o que era aquilo. Até eu ver Deus tomar a minha mãe, né? Porque a minha mãe é uma lady. A bolsinha, aquela coisa assim. E aí, o dia que Deus tomou a minha mãe, bolsa foi pro chão, o celular foi pro chão. Sério? E ela começou a rodar. E eu falei assim, agora eu tem acredito. alguma Tem um negócio coisa diferente aí. profunda aí. E eu falei pro Senhor, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Se tu existes, se tu és esse Deus que cura, que batiza, que salva, o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. E a partir do momento que eu for batizado, eu vou me entregar totalmente. Então, foi isso que eu fiz com o Senhor, entendeu? Esse desafio. A minha convicção estaria mediante ao batismo. Mas não foi assim, porque eu comecei a me apaixonar pelo Senhor, né? Continuei indo para a igreja, obviamente. E aos 10 anos de idade eu comecei a ministrar a palavra. E eu só fui batizada com o Espírito Santo aos 13. Então, aos 10 eu comecei a pregar, aos 11 eu fui batizada nas águas, no centenário. Com 10? Hã? Começou a pregar com Foi. 10 anos? A primeira ministração foi aos 10 anos de idade. A primeira ministração. Na tua igreja? Isso, na minha igreja. Pra culto de criança Culto ou de criança, sabadinho, dia assim de manhã. A minha mãe falou, tu vai pregar. Aí Porque eu já tinha dado um resumo sobre o livro de Jonas, né, na IBD. Então, a mãe falou assim, já que você já sabe a respeito do livro de Jonas, você vai pregar sobre Jonas. Eu falei assim, eu não vou, tu não vai me fazer essa vergonha, porque ela era líder de ela crianças. era líder de crianças. E meu pai líder de EBD, então não tinha como fugir. E aí ela me chamou, eu fui, eu comecei pregando assim, não fuja do propósito de Deus para sua vida. Terminei falando sobre sonhos. Nada com nada. Sempre me perguntam isso, né? A mesma história, mas foi verídica. Nada com nada, mas estava todo mundo chorando. Mas e aí eu faz falei, sentido no eu falei final, assim, né? nossa, eu falo e as pessoas choram. Eu falei assim, gostei disso. Eu falei assim, Quero mais. interessante. E aí eu cheguei em casa, dobrei o joelho e falei assim, Senhor, se tu tens propósito nessa questão da palavra comigo, me confirma. Aí no domingo de manhã, lá está eu com meu vestido balonê, na época, Érica, balonê prata, com meu saltinho. Eu tinha um, Entendeu? então, compartilhe. Hoje é vergonha da moda. Mas na época era super ok, Balonê, né? Nossa, né? balonê. Lá estava eu no segundo. Peraí, o que é um balonê Prata. pra nossa produção? Que eu sou homem e eles também devem estar se Meninos, perguntando. pra quem não sabe o que é um vestido Por balonê, ele tinha... É como se é que fosse um vestido de explica? saco. Como é que a gente fala assim? saco. Não, Não, aquele a borda do vestido, quando pra finalizava, dentro. era pra dentro. Então Aí ficava uma espécie de, sei lá, um volume Isso. maior embaixo, Nossa, entendeu? eu tinha- Como se fosse um embrulho. Não, na época eu amava. Eu me sentia linda com ele. O balonê. de embrulho. Graças a Deus que saiu. Embrulho, é justamente isso. E aí, lá estava eu com o vestido balonê prata, Jesus. com um saltinho desse tamanho. Nossa, eu tinha o meu, era rosa. E aí, veio um pregador de fora ministrar. Até hoje eu não sei quem é. Eu não faço ideia de quem é esse pregador. E aí ele ministrou e ao final da ministração ele apontou para mim.
Eu olhei pra trás como boa crente que sou. Todo A mundo. gente sempre acha que Deus não está é falando com a gente. gente. Olhei pra trás. E ele falou assim, não, é você mesmo, vem aqui na frente. Eu falei, ai meu Deus, Eu não não. revele meus pecados. Não. O medo de todo adolescente. O medo de todo adolescente. Tinha quantos Senhor, anos? Se eu tiver 13? 10. 10 anos. 10 anos. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, por favor, não deixa que ele fale em público. 10 Depois a gente anos, uma conversa, irmão. criança. E aí, ele falou assim, olha, Deus confirma hoje a oração que tu fizeste ontem no teu quarto, pela tarde, em relação ao ministério da palavra. E aí, ele falou que Deus ia me levantar. Enfim, aí eu chorei muito e tive a testificação de que Deus estava falando comigo. E aí, como eu queria muito ouvir a voz de Deus e saber que ele me notava, que eu existia, naquele momento que Deus mandou aquele homem falar comigo, profeta de Deus, né? Eu entendi e aceitei a existência do Senhor de forma concreta. Porque tu não tinha dúvidas. Não sobre a existência de Deus, mas eu não aceitava estar na igreja, mesmo sendo uma criança, e não ter experiências particulares para contar. Eu não aceitava não ter algum tipo de relacionamento com esse Deus que todo mundo falava. E isso é interessante, né? Porque eu acho que é o que causa, eu acho que já conversei com outros adolescentes, outros jovens que também passaram por essa fase e ainda estão nessa fase de não ter essa experiência. Eu também passei por isso e assim como acho que a maioria aqui também se sentiu incomodado, assim como tu te sentiu, poxa, tipo, todo mundo fala de alguma experiência, todo mundo tem algo para contar e eu não tenho, eu tô aqui, tipo, todo dia e não tenho uma experiência, né? É bíblico, né? Exatamente. O próprio Jesus chegou com os discípulos e falou, quem os homens dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando sobre mim, discípulos? E o povo falou, uns dizem que tu parece que tu és João Batista, ou como Elias e alguns dos profetas, Jeremias, e aí o Senhor pergunta, mas quem eu sou para vocês? E o que vocês dizem a respeito de mim? Né? E aí foi que Pedro se levantou e falou, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E o Senhor falou para ele, bem-aventurado tu és, porque não foi carne e não foi sangue, mas foi o próprio Espírito. O que Jesus estava dizendo? Não foi ninguém que te falou a respeito de quem eu sou. Não foi carne, não foi nenhum pastor, não foi nenhum líder, não foi tua mãe, não foi teu pai. Quem te revelou quem eu sou foi o próprio Espírito Santo de Deus. Mediante o quê? A tua busca. Mediante a medida que você caminha comigo, você tem conhecimento de quem eu sou. Você é discípulo por estar perto. Ninguém precisou falar para Pedro quem Cristo era. Ele testificava a respeito de Jesus por andar e conhecer a Cristo. Então, ninguém precisou dizer para ele, verdadeiramente ele é o Messias. No seu coração, já estava testificado que Cristo era o Messias. Então, eu sempre li esse texto e ardia no meu coração justamente isso, sabe? Eu senti o Espírito Santo perguntando quem eu sou para ti, Ingrid. Sabe? Quem eu sou para você. E hoje tenho 22 anos. 12 anos se passaram desde o momento que Deus falou comigo. E particularmente eu fico pensando como é que eu tinha esse entendimento com 10 anos de idade. Porque, olho para trás, é uma criança, né, de 10 anos. Mas, assim, algumas circunstâncias também da vida familiares me fizeram amadurecer muito cedo. O ambiente influencia muito. Tem os seus aspectos positivos, mas também tem os seus aspectos negativos. Quais seriam? Por exemplo, por eu acreditar que eu era madura demais, eu comecei a pregar com 10 anos de idade, eu achei que eu poderia começar a decidir algumas coisas da minha própria vida. A exemplo, eu não tenho problema de expor algumas vulnerabilidades à minha vida sentimental. Eu comecei a achar que eu era madura o suficiente para entender. Comecei a namorar cedo. Quantos anos? 15 anos de idade, meu primeiro namorico, assim. Mas nada... Meus pais sabiam, aquela coisa era namoro de pegar na mão, né? De ir pra casa e sentar no sofá e meu pai do lado. Mas não durou o primeiro namoro. Então, assim... Mas eu me frustrei muito, quebrei muito a cara. E não foi falta de aviso. Meus pastores tinham muito cuidado comigo. Meu pastor Renato sentava comigo para conversar, meus líderes, porque eles sabiam e percebiam que era talvez uma fragilidade minha, uma menina nova. E aí, alguns meninos mais velhos e tudo mais, né? 19, na época eu tinha 15, 18 anos. Então... eles sempre me alertavam a respeito do coração. Então, por isso que eu disse, a questão da maturidade, de ter amadurecido cedo, teve seus aspectos positivos no quesito do crescimento espiritual, mas, ao mesmo tempo, eu achei que era maduro o suficiente para já pregar desde nova,
saber que... Achar que eu tinha o controle sobre o meu coração, sobre as minhas emoções. Sobre lidar e com outra saber que eu pessoa, tava né? exatamente Que é escolhendo, complicado pra fazendo a caramba. coisa certa. Meus pais sempre me instruíram muito, confiaram muito em mim. Falaram assim, olha, é isso que você quer mesmo agora, nesse momento. Às vezes a gente obedece, às vezes não, né? Então, por isso que eu digo que tem seus aspectos Sim, sim. negativos também, o fato de você amadurecer cedo. Por isso que eu aconselho hoje, quando as meninas falam assim, ai, por que Ingrid, tu bate tanto em namoro na adolescência? Porque, minha amiga, Olha, eu passei na pele, eu passei na pele, então eu estou falando de experiência própria. E eu entendo que algumas das nossas feridas, e o Rodolfo Abrantes até fala, né? As nossas feridas têm um poder para curar. Por quê? Quando as nossas feridas são curadas em Cristo, elas realmente têm poder de transformar outras vidas. Serve como testemunho, como experiência. Sim. Então, hoje, é o que eu aconselho às meninas, adolescentes. Não namorem. Não namorem, de fato. Não é tempo de namorar. É o que mais chega pra ti? Adolescência... Hã? É o que mais chega. Muito. Não é o que mais chega. O que mais chega pra mim é esse desafio de como conhecer a Cristo, como ter relacionamento com Cristo, vida com Deus, vida de devocional, como saber meu propósito. Meu Deus, é uma das perguntas que eu mais recebo. Sim. Como que eu faço para descobrir meu propósito? Como que eu faço para descobrir meu chamado? É uma parada da fase mesmo, porque eu vivi muito isso, cara. Eu ficava Todos assim... nós, né? Meu Deus do céu, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. É muito complicado mesmo. E é bacana que tu tá pra ajudar mesmo, né? Tipo, Com pra certeza. responder esses questionamentos. Coisas que não tinha, na minha fase pelo menos, dessa adolescência, eu não tive, não criticando os meus líderes anteriores, longe disso. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de abertura da minha parte também, de querer pedir ajuda para alguém mais velho, assim como eles fazem contigo, e também de, acho que, um discernimento maior da liderança, de falar, não, olha, vamos olhar isso daqui, vamos... Acho que antes que é era mais um tabu. importante. Era um né? tabu, como muitas Antes outras coisas na A Assembleia. pessoa não sentia muita vontade para compartilhar, para dividir. Hoje Ainda hoje é tratando difícil, mas... com pessoas mais jovens, talvez deve ser mais fácil do que tratar com uma pessoa mais velha. Eu acho que essa foi uma das propostas do nosso pastor Samuel, né? Quando o pastor Samuel começou comigo, era justamente sobre isso. Eu tinha 19 anos quando eu assumi o adolescente. É 19? Eu tinha acabado de sair da adolescência. Tem quantos anos, Eu tenho 22 agora. Não, na liderança da missão? 3 anos. 3 anos. Ao mesmo tempo do pessoal do... Então, assim, quando o pastor Samuel falou comigo, eu tinha acabado de sair da adolescência. Tipo, sim. tá ali. Então, eu tava sentindo tudo muito na pele, assim. E até hoje, gente, eu tava sentindo ontem. Tu fala assim pra mim, 2020, né, que tu nasceu? Não, 2000, ano 2000. 1999, na verdade. Isso aí pra mim é ontem. Todo mundo que fala que nasceu de 99, 2000 pra cá, pra mim foi ontem. É muito novo ainda, assim. É muito recente. E tu pega, como foi? A gente vai avançar. Não, eu quero perguntar como foi já, tá vendo? Adolescência foi pregando já também. Vai lá, obrigado. A infância foi assim, né? Brincando e tudo mais, tentando desenvolver um relacionamento com o Senhor. Como disse, Deus testificou a respeito do meu ministério aos 10. Aos 11 eu fui batizada nas águas, no centenário da igreja, lá em Outeiro. No centenário da igreja, meu pai me batizou. De 100 anos. Certificado, direitinho. E aos 13 eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Mas de forma mais efetiva foi exercer o ministério da pregação depois dos 16, 17 anos. Foi com mais constante. frequência, exatamente. Legal. Eu comecei aos 10, né? Mas nessa fase tu já saía para pregar em outras igrejas, ministrar em outras igrejas? Sim, mas eu pregava mais para as crianças naquela época. Eu passei um bom tempo ministrando para crianças. Tem cara eu mesmo relutei de muito, pra criança. eu relutei muito para começar a pregar para a igreja. Porque assim, a verdade é que eu já pregava para a igreja, mas um culto direcionado para as crianças. Então todas as vezes que até a pregação um tempo era menor, imagino. Aí quando começaram a me convidar para pregar em culto de domingo, sábado, e eu tinha 14, 15 anos, eu relutei muito. Foi um processo até eu começar a aceitar para ministrar para a igreja de uma forma geral e não com um direcionamento mais para as crianças. Mas eu comecei pregando para criança. Eu era criança e pregava para criança. E aí, com o passar do tempo, eu fui tomando coragem para aceitar ministrar para a igreja de uma forma geral. Como foi a primeira vez que tu ministrou para uma igreja? Assim? Foi desafiador. Foi muito desafiador. Mas foi na tua igreja mesmo? Não foi na minha igreja. Aí é mais pesado. Não foi na minha igreja. Foi para fora mesmo. Então, foi bem
Eu fiquei muito segura, né? E é o que eu falo, essa segurança, ela bom gira em torno também. até hoje, assim. É bom Eu acho sentir bom, esse eu acho medinho bom. assim. Eu tava tipo, conversando com o Lucas, nosso coordenador, que é bom ter um nervosismo. Porque senão depois se torna uma coisa automática, que não tá sentindo, que tá pregando, que não, só vai ali no certeza. automático e vai falando Vira sem... o método, né? Eu falo muito sobre Vira o perigo uma coisa do robótica. método. O método é muito perigoso. Você conhecer o método da pregação é muito perigoso. Eu acho que se aplica um pouquinho no louvor também. Como, Em tipo, tudo, a gente, né? tipo, a Em gente tudo. essa semana agora perguntaram, vocês não ficam nervosos quando vocês vão tocar e tal? Isso hoje em dia não mais. Aí eu parei para pensar assim, mas espera aí. Aí eu comecei a questionar, não, pode não ter esse nervosismo, mas tem que ter uma preocupação, um cuidado, Com certeza. poxa, eu tenho que fazer isso aqui o melhor que eu puder. Eu né? digo assim, Tem que ter então esse que negócio. todas as vezes é É como bom. se fosse a primeira vez. É. Eu falo isso nas minhas ministrações, mas não é da boca para fora. É realmente verídico. Justamente porque eu entendo, e eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram, que nós somos um povo imperfeito que prega uma palavra que é perfeita. Ou seja, eu estou falando de perfeição sendo imperfeito. Que sentido tem isso? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, é justamente isso, um grande paradoxo. Não tem sentido. Então, a gente sempre vai se sentir inseguro. Aí, justamente quando as pessoas me perguntam, aí como eu vou começar a ministrar, eu digo, você precisa começar. Porque se você for esperar, se tá sentir pronta, preparado, Mas você não vai ficar preparado e não vai subir no púlpito nunca na sua É vida. verdade. Eu caí no erro da comparação depois, entre aspas, depois de velha. Sério? Nossa, quando eu comecei a escutar como foi, pastor gente? Ezequiel Cardoso pregar, Ah, não, já me quando falaram eu que é aula, é comecei muito a aula. escutar pastor Leandro Santos, O Leandro não, também, eu já ouvi. meu amigo, comecei a escutar Nixon, pastor Aron, pastor Toninho. Quando eu comecei a o meu é conhecer aqui esses homens da pregação, mulheres também, a Tainara, que é uma grande referência para mim, A Tainara. Tainara Mendeiros. Já. Nossa, quando eu comecei a escutar esse povo, né, que é um pouco mais velho, né, principalmente esses nomes que eu citei, os 5 primeiros, pastor Toninho, pastor Nixon, Aron, pastor Leandro Santos, pastor Ezequiel, eu fiquei falando, meu Deus, Como é eu que eu vou tô pregar, pregando né? nos mesmos eventos, eu sabia que pregava nos mesmos eventos que eles, porque saiu os cartazes. Mas quando eu realmente conheci todos eles e escutei, comecei a escutá-los, eu caí no erro da comparação, eu me comparava. Eu ficava assim, meu Deus, eu tô passando vergonha. Era esse o sentimento, eu tô passando vergonha, porque eu tô indo pregar no sábado, e o pastor Leandro vem pregar no domingo, o pastor Ezequiel vem pregar no domingo. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô passando vergonha. Eu comecei a ter esse sentimento. E falei assim, o que eu tô fazendo no púlpito? Acho que não é meu lugar, eu acho que eu preciso estudar mais. Mas depois começou a Obrigado, trabalhar e você é sentir, Não, comecei. parar Comecei a as trabalhar. comparações. Eu converso, o pastor Ezequiel e o pastor Leandro são meus amigos. São amigos mesmo. O pastor Leandro, assim, nossa, é amigo. Então eu falei pra eles, eu falei assim, olha, eu comecei a escutar vocês, eu fiquei depressiva. E não diz respeito à inveja. Ao momento que eu realmente assim, via eles, o meu coração ardia, eu choro. Nossa, eu sou muito sensível. Eu quero Senhor, isso, E eu né? falei assim, eu preciso, eu isso. também quero viver isso, eu também quero ter esse conhecimento, Essa sobre o palavra, desejo de assim. chegar longe no sentido do conhecimento da palavra. Eu digo para os nossos jovens adolescentes, isso é o que a gente precisa entender. Não é prepotência você querer muito de Deus. Sim, Ou é exatamente. pecado você querer muito? Jamais. É pecado você querer ser muito usado por Deus? Não. É pecado você querer ter, enfim, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Desculpa te interromper. Tu quer refrigerante? Não, obrigada. Não? Tá bom com a água. Então, eu falo, não é pecado, você tem que buscar muito. Porção de exagero mesmo. Eu falei sobre isso na conferência há um ano, né? O que é a porção de exagero? Porção de exagero é um prato. É um prato. Um prato à la carte, quando a gente vai no restaurante à la carte. E a gente pede, né, prato para uma pessoa individual. Serve 2 pessoas, serve 3 pessoas. O que é a porção dobrada? Você vai pedir um prato à la carte que serve 2 pessoas, mas você vai comer sozinho. Aí há quem passe e diga, guloso, gulosa, pra que tudo isso, Mas né? aí ir além, né? Pra Tá que tudo pecando aí, isso? ó, tá vendo? Poderia ter pedido um prato que serve um, vai comer sozinho, um prato que serve 2, tipo, não tem sentido. Pra ficar satisfeito. Isso, não, tem gente que vai pensar, é gula, né? É tipo, gula. é demais, não precisava. E é justamente isso, quem nunca teve um comentário a respeito de alguém e falou assim, não precisava cantar tudo isso.
Não precisava pregar Sempre tudo isso. tem. Não precisava ser Sempre, cheio desse sempre. jeito. Deus podia ter dividido. Né? Eu penso isso a gente de um monte de gente. É. Olha, o Murilo, a gente é muito amiga, não é? É o meu melhor amigo. E aí, eu falo muito sobre isso. A gente brinca um com o outro, né? Como eu acredito que jovem adolescente, eu posso falar. Pode falar. Eu desço do púlpito e ele fala assim, tu é um capeta nas mãos do Senhor. Ele fala. Ele fala assim, a gente brinca. Eu falo pra ele, eu falo assim, pra que tudo isso? Deus te podia ter dividido, mas podia separar um pouquinho, né? De exagero. Deus tem os preferidos, né? É porção de exagero. Não, ele veio pregar na nossa última conferência aqui, que eu falei. Meu Deus. Eu e o Lucas, a gente tem que trazer de novo já, mano. Tem que trazer o cara de novo. Aí no outro dia, 3 dias depois foi o podcast com ele. Quase a gente não sai daqui da igreja conversando com o cara, mano. E ele é muito Uma hora da manhã. inteligente, muito... Cara, ele é muito engraçado. Mano. Também, Não. inteligente, engraçado. É tudo um pouco. Então, é justamente sobre isso. Eu falo, impulsiono os nossos jovens adolescentes a quererem desejo, mais né? e pedirem porção dobrada. A meta é olharem pra ti e falar assim, não precisava de tudo isso. Aí, nesse momento, você vai pedir porção dobrada vendo? da parte do Senhor. E eu quero isso, eu quero porção dobrada. Nós precisamos aumentar a porção dobrada, sabe? Eu acho que isso... Viver a plenitude daquilo que Deus tem pra gente. Tu acha que isso vai só pro relacionamento com Deus ou também para outras áreas da Em vida? todas as áreas da vida, né? Legal. Agora, esse é o grande dilema da vida cristã. A gente não sabe discernir muito bem isso. E a gente É não uma sabe linha muito separar fina, muito bem. né? Tipo, muito Eu tênue. falo por mim. É muito desafiador você ser excelente em todas as áreas da sua vida. Não estou falando que é impossível, Sim. mas dificilmente você vai conseguir ser excelente em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, eu amo estudar a palavra do Senhor e também estudo direito. Mas se tu me der uma Bíblia, vai de merda com meu amigo, vai de merda vai ficar com Deus, né? Vai ficar, que eu vou pegar a Bíblia. Então, é justamente sobre isso. Nós estabelecemos prioridades no decorrer da nossa caminhada. Isso é importante. Então, é justamente isso. O que você tem estabelecido como prioridade, provavelmente vai ser aquilo que você vai se destacar. Você vai fazer de forma mais excelente. E esse é o desafio. As pessoas perguntam muito pra mim, Ingrid, como conciliar tudo? Definindo prioridade. Eu defini prioridade. Tem aquele meme, né? Como tu consegue conciliar tudo? Eu não consigo. Mas é isso. Eu não consigo. Eu não consigo mesmo. Mas foi entendendo que eu não iria conseguir, eu defini o que é prioridade pra mim. Exatamente. E o que for prioridade é o que eu vou conseguir desenvolver. Não com excelência tudo, mas no grau de cada prioridade. E a minha prioridade é o reino. E só de exercer o reino com excelência, acho que isso já preenche todo o resto, né? Todo o resto, porque não tem... Mas a gente precisa, na mesma medida, também influenciar os nossos jovens adolescentes a procurarem também esse conhecimento secular, esse conhecimento... Que é importante. Porque, gente, sejamos sinceros, eu percebo que há uma dificuldade muito grande na vida do cristão em relação a isso. Ou a gente se dedica somente ao reino do Senhor e esquece de estudar, esquece de trabalhar. Fato. E acha que, não, Deus vai prover para si o modelo, Deus vai mandar Estou o trabalho. através da graça. Deus vai fazer. Gente, não é desse jeito, sabe? Então, amém. Tem gente que Deus chamou para um ministério itinerante da pregação e vai viver para a obra do Senhor de forma integral. Glória. Mas tem gente que você não vai é. pregar e você vai ter que trabalhar, Trabalhar você no vai outro dia. cantar e você vai ter que exercer o Exatamente. seu ministério. E vamos também pontuar, eu gosto sempre de deixar claro, ministério não é só microfone, né? Com certeza. Mas é justamente isso, sabe? Eu falo para os nossos jovens adolescentes. Exerçam o que Deus tem para a vida de vocês, o ministério que Deus tem para a vida de vocês, mas estudem, procurem se capacitar, sabe? Procurem realmente... Tem gente que não quer fazer faculdade, amém. Tem gente que quer ser empresário, então investe no teu negócio. Mas não fica esperando as coisas literalmente cair do céu. Não vai mesmo. cair, meu amigo, não vai cair. Faz a tua parte. Então, eu acredito que é justamente isso. A gente precisa também incentivar os nossos jovens adolescentes. E tu sempre teve essa tentarem. convicção na tua adolescência? Tipo, nessa fase dos 15, 16, tu também sempre teve essa convicção de, poxa, vou estudar também, vou buscar Sim. algo? Eu pra tenho minha vida? um desejo de realização profissional muito grande dentro de mim. E aí as pessoas, até meus amigos, né, às vezes me brigam por conta disso. Porque às vezes a gente cai num questionamento, tipo, será que eu... Eles me questionam, Ingrid, tá confiando realmente 100% no Senhor? Porque por eu ter decidido priorizar o reino do Senhor, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho que estar na parada obrigatória. Então, tem dias que eu preciso estudar. Quando as coisas apertam muito, eu falo assim, Murilo, aguenta. Mas, na maioria das vezes, eu tô ali.
enquanto eu deveria Pois estar É estudando. tipo isso que eu fico pensando, ó, teu curso é Direito. Curso é Direito. Eu estudo Aí ela é muito. coordenadora de adolescentes de Belém, não é de uma coordenação, não E é de uma da tua igreja. igreja também, é de né? Da minha Belém. igreja. Tipo, mano, é surreal. Aqui eu Como é que falo faz pra ficar doido, conciliar? mano. É justamente isso que as pessoas sempre me perguntam, estabelecendo prioridade. Eu estabeleci Exatamente. prioridade. O reino, eu sei disso. Eu também sei aonde eu poderia estar se eu tivesse priorizado a minha faculdade. Entendeu? Mas são coisas, e eu falo assim, Deus, graças a Deus, me deu convicção. Eu consegui ter convicção da minha fé nova. Isso não me isenta de dificuldade na caminhada. Mas eu consegui entender, é isso que eu quero. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Mas sem abandonar a minha vida profissional. Eu quero conseguir me realizar profissionalmente. Por exemplo, eu estou formando no final desse ano. Nossa, Legal, para já? mim é uma Amém. grande vitória. Eu vou começar meu TCC agora em agosto. Boa sorte. E a segunda fase da ordem, né? E eu sempre Tu quis passou, isso. não foi? Eu vi no teu na Instagram, tu passou primeira na primeira fase. Legal. Falta a segunda fase. Parabéns. Obrigada. E eu sempre pedia pro Senhor, Deus, me dá a capacidade de me formar e já ter a minha carteira. Né? Eu queria formar e já sendo advogada. Isso é bom, Né? né? E é justamente isso, eu quis abraçar o mundo com as mãos, assim. É. Eu quero coordenar, eu lidero a minha igreja, a minha coordenação, eu quero fazer o meu TCC e me formar, ainda consigo. quero ser advogada. Então, tipo, ao mesmo tempo, tudo. Aham. Então, assim, Ai, cara. às vezes não dá certo. Tem vezes que eu me sinto frustrada, que não vai. Me sinto muito desafiada. Agora tem segunda fase, vou ter que conciliar meu segundo adolescente, segunda fase TCC. É bom que já passou o congresso, né? Já tá mais exatamente, suave. segundo semestre agora. Já passou o congresso de adolescente. Mas é justamente isso, depositar nossas esperanças em Deus, mas também fazer a nossa parte. Por exemplo, semana passada, eu não saí praticamente. Eu fiquei em casa revisando. Que era o mínimo que eu tinha que fazer. Uma semana antes da Uma prova, semana minha antes. amiga. Final de semestre. Não, imagina E Deus ter me olhando, passado. né? Amiga, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Então, assim, eu falei, o Maurício me apoiou. Eu falei assim, amiga, deixa que eu aguento aqui na parada. Segunda-feira ele foi Legal. sozinho, então... Claro, a gente também tem os outros líderes, mas nós somos os gerais, né? Então, ele falou assim, não, fica tranquila. EBD também de manhã, eu vou estar aqui, vou dar aula. Então... Também é muito importante você ter e caminhar com pessoas que entendem o teu ajudam. propósito, Isso é que te essencial. ajudem, que te impulsionem, sabe, a progredir. E é super possível. É possível você ser um crente cheio de Deus, usado por Deus, e também ser bem-sucedido na sua área profissional. Mas a gente precisa deixar claro, tem gente que Deus vai querer só pro reino. Paciência. E tem gente que E Deus vai entenda o usar... seu propósito, né? E tem seu propósito. Entenda o E seu tem propósito. gente que Deus vai usar no seu âmbito profissional. Com certeza. E é o propósito do cara. E é o propósito da mulher. Essencial. Pronto. Eu busco os dois também. Eu busco Eu tanto busco os reino dois também, quanto porque profissional. senão tá errado. São coisas que às vezes é até difícil conciliar, mas A gente tem que dar um jeito. Tem como dar um jeitinho ali. É. Né? E Não é- Deus também dá força, né, gente? Dá. Porque o nosso Deus Dá- é amém, extraordinário. amém Se por não isso. fosse porque... ele- Se não fosse mano. ele, porque, por exemplo, essa prova agora, essa primeira fase, eu pensei muito em não compartilhar. Falei assim, eu não vou falar pra ninguém, porque afinal ainda tem uma segunda fase, ou seja, Sim. foi só 50%. E aí, se eu reprovo a segunda? Fiquei pensando. E aí? Mas eu falei, vai ser muito injusto comigo, vai ser injusto com as pessoas que me acompanham. Sim. E eu sei que compartilhando isso, pessoas vão ver e vão ser fortalecidas por Deus, vão dizer, não, é possível, então vou continuar me esforçando aqui, porque tá vendo? Poxa, a menina tenta Você fica fazer... como exemplo, né? Então foi isso que aconteceu, poxa, eu recebi tantos relatos, gente falando assim, poxa, Ingrid, vou fazer a ordem semestre que vem, o ano que vem, e te ver passando na primeira fase me impulsionou, então eu vou continuar acreditando. É bom compartilhar as vitórias, É né? legal, é muito É. importante. Mas às vezes a gente fica também com medo de expor as nossas vulnerabilidades. Com certeza. Porque, como eu disse, ainda não acabou. Não sou advogada ainda. Há uma segunda fase. Então, quando você expõe aqui, todo mundo vai fazer. Agora, ainda está estudando para a segunda fase. Entendeu? Aí fica- todo mundo. aí Agora, fica aquele todo mundo. negócio lá, Então, né? fica aquela questão de, e aí? Entendeu? E aí? E aí, Foi, já fez passou? a prova? Quando é? Aquela pressãozinha então, de tem leve. aquela pressão, entendeu? Então, por exemplo, compartilhar hoje as redes sociais que por muito tempo eu demorei para assimilar e acreditar que eu influenciava algumas pessoas, porque é difícil às vezes você acreditar nisso, porque a gente olha pra gente e fala, mas eu, tipo, eu, gente, Tipo, defeito, eu. eu, Ingrid, entendeu? Porque às vezes as pessoas se espelham muito naquilo que a gente aparenta ser, né?
as pessoas às vezes forjam uma imagem da gente de super-herói, assim. Super-herói, super-mulher, super maravilha. E não é desse jeito, gente. Quem convive comigo sabe que eu choro por besteira. É chorando, né? Eu choro. Se eu tiver me sentindo feia, eu choro de sair de casa. Meus complexos de... Tu sabe como é mulher, né, amiga? Érica. Não sei se você... Compartilho. Não, tem gente que tem uma autoestima, Compartilho. Né? Eu não tenho. Eu sou chorona. Eu sou muito chorona. Se eu estiver lendo um livro, eu choro. Assistindo um filme, eu choro. Ah, de boa. Eu sou chorona. Um vídeo me faz chorar. Eu sou chorona. Eu sou chorona também. Eu sou chorona. E quando a gente... Assim, à medida que a gente vai ficando mais perto do Senhor, eu sinto que a gente fica mais vulnerável, sabe? Certeza. Em alguns Fica aspectos mais da vida. sensível às coisas, né? Acho que a pior coisa são as comparações que faz, tanto na profissional, quanto tem esses... A gente estava falando antes da influencer gospel. Sim. Que, nossa, que parece assim, gente, essa galera não peca, essa galera, não, sei lá, não faz nada, assim. Porque todo tempo eles estão ali mostrando algo, assim, eu fico... Exatamente. Nossa, chega... Eu falo, aí sou me logo faz chorar estressado, também. E isso é muito ruim, né? Essa questão da comparação em todos os aspectos da vida. Acho que as redes sociais, hoje em dia, elas estão fazendo isso assim de uma forma absurda. O pessoal expondo uma vida, às vezes, até que nem existe. Assim, super crente, meu Deus, aquela pessoa não peca. É como tu estava falando, né? Os grandes pregadores hoje. Imagina, vamos... Camila Barro pecando. Eu falei, não, essa mulher não peca. Não peca. Então, Não, possível. se alguém falar que a Camila Peca. Tem que passar direta já, tá lá no céu. Não, já. gente. Então, assim, eu acho importante, de alguma forma, eu mostrar para os meus adolescentes que eu sou humana. Isso é importante. Uma coisa que no episódio do Murilo, a gente conversou e ele disse que ele elogiou bastante o episódio dele, gostou da conversa, foi justamente porque foi centrado nessa questão da pessoa. Que às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento, né? Tipo, da vulnerabilidade, do que acontece, de como é que é, da história da pessoa, das histórias. Então, isso é realmente muito importante. As nossas redes sociais, a gente também compartilhar um pouco dessa parte. Tem eu acho gente muito que legal. quando eu falo que eu tenho realmente autoestima muito baixa. Sério? Muito, extremamente. E aí, na maioria das vezes que eu compartilho sobre isso, é a primeira vez que eu falo, né, no podcast a respeito disso. Aqui é a primeira vez? Que eu falo de forma mais pública a respeito dessa minha dificuldade mesmo. De me olhar com carinho, de gostar do que eu vejo, sabe? Que a mulher, ela passa por essas situações. Ah, sim. A gente sabe, muito. há um padrão de beleza definido. E Acho às vezes é hipocrisia da nossa parte dizer que a gente não queria estar lá. Sim. Sabe? É hipocrisia, gente. Tipo, esse papo do se aceite, se ame como é. Eu sei que Deus quer, entendeu? Mas, amiga, tu entende que às vezes eu é me amo do jeito que eu difícil. sou, mas se eu pudesse, eu mudava? Sim. Mas se pudesse fazer uma lipo, Fazia uma lipo, fazer aqui uma rino? uma buchectomia? Uma harmonização? Aqui uma coisa? Eu aumentava aqui, tirava aqui. Claro que não, porque, ó, o homem ele tem que normal. ter, eu aprendi isso com o meu coordenador e ele vai assistir depois, ele vai confirmar. É só a questão da autoestima tem que estar sempre elevada aqui. Não, o homem Como parece que ele já tem mais essa feio. facilidade, né? De bater no peito e Diz aí, dizer, Gabriel. eu sou bom, É só tá na régua eu o cabelo. sou bom, eu sou... Não, né? a minha autoestima Maravilhoso. depende do meu cabelo. Não, mas se tem meu homem cabelo que estiver tem um- bom, aí eu tô legal. Não, tem homem Não, que... amiga, que nem isso, meu cabelo me ajuda tiver- na autoestima. Hoje eu É lavei sério? porque tava... Sério. Eu me E aí, olhei. todas as vezes que eu comento sobre isso, a maioria das Sim. respostas que eu tenho mas nossa, Ingrid, quando eu te vejo no público pregando, eu nunca que vou imaginar Uma que confiança, uma né? confiança em relação à palavra, e eu não vou imaginar que tu se sente vulnerável em relação à tua imagem. Nossa, quando eu Sei por recebo que foto gente pregando, tem, cara. meu amigo, nossa, é uma Apaga batalha isso pra agora. mim. É uma batalha pra eu me escutar. Pra eu assistir esse podcast depois. Ah, não, eu não gosto de assistir. Eu E falo... assistir Mas porque minhas tu é ministrações. falo, perfeccionista É. Por nesse exemplo, nível? se a minha dicção falha, que falha, e falha muito, Entendo como é, cara. e falha muito. Eu não sou lá essas coisas na questão da dicção, da oratória, do vocabulário. Você fala bem pra caramba. Gente, Eu falo não, super Murilo rápido. esteve aqui. Ah, não. O vocabulário do garoto. No dia da pregação, mano. É verdade. Ele é Gente, muito culto. A forma No que dia ele da fala... pregação, ele vai Ele brincar fala com a gente. Aí não dá nem pra comentar, né? Tem Porque que foi tanta colocar também que coisa. é podcast barra Murilo. Que a gente tá falando dele, podcast Murilo. Não, porque não Mas dá. eu tô Nossa, falando nossa, sobre é difícil. isso, que pra vocês verem. Eu sou estudante de direito, eu tô me formando, mas o meu vocabulário não é culto
como o do Murilo. O ego dele é rebuscado. É Uma rebuscado, pintura de gente. arte. Conta pra gente o segredo, Vamos por falar, favor. Quando por começou, Só faltou um quadro atrás. eu dei um quadro ali. Não é exatamente. Não, a Eu gente não vai conversar com ele pensei- com legenda, assim, né? Esse é o significado disso, é isso aqui. Dicionário, né? Dicionário, Aurélia, por favor. Então, assim, Coitado, né? eu quando tenho que me vestir da Ingrid profissional, né, do âmbito jurídico da coisa, apresentação de trabalho, aí eu mudo totalmente, entendeu? Eu visto aquela capa séria, enfim, tento usar um vocabulário mais rebuscado. Mas no dia a dia, nas minhas instruções, eu não sou essa menina que vai utilizar o meu conhecimento jurídico. Mas que bom por isso, porque aproxima, legal. eu acho que aproxima mais, acho que a pessoa Quebra se uma barreira identifica mais. mais. Eu acho importante isso. Não que porque ninguém se identifique ser- contigo, tá, Murilo? Ser quem eu sou, assim. Eu sou essa pessoa. Não adianta eu forçar uma barra Que eu não- de querer chegar aqui com um vocabulário super rebuscado, apesar de ter conhecimento dele, se eu não sou assim no meu dia a dia, se eu vou estar forçando uma barra, se eu vou estar forçando aquele exatamente. vocabulário só para me aparecer e para as pessoas dizerem assim, ó, como ela é inteligente. Porque eu não vim buscar aqui por uma aceitação de que as pessoas, ó, quão inteligente essa menina é. Eu vim ser quem eu sou, aquilo que Deus depositou sobre mim. Foi esse o processo de eu ir entendendo. Deus me chamou para ser a Ingrid. Deus não me chamou para ser a Camila Barros. Às vezes as pessoas, como elogio, vêm dizer, ai, porque tu prega muito. Um dia tu vai ser uma Camila Barros da vida. Mas eu não quero ser uma Camila Barros da Eu quero vida. ser a Ingrid Eu quero ser Ribeiro. a Ingrid. É isso, Exatamente. gente. Nós precisamos fixar o nosso propósito inteiro, a nossa identidade, sabe? O que nós somos. O que Isso, aconteceu com Trabalhar Eliseu? nisso, né? Quando Eliseu pediu porção dobrada para Elias, isso aconteceu. Ele pega a capa, a porção dobrada não está na capa. Não está na capa. Sim, sim. A capa é só símbolo. símbolo. É uma coisa E além de ser simbólica. símbolo, ela também vai dar o quê? Sustentabilidade na caminhada ministerial de Eliseu. Se perguntarem, ai, tu recebeu porção dobrada? Olha a capa. Eu tenho a capa. Pra comprovar, Para né? comprovar Sim. aquilo que ele recebeu. A capa está aqui. Agora, quando Eliseu volta pelo mesmo caminho que eles traçaram juntos, ele se depara com um rio. Quando Elias veio com ele no início da caminhada, o que Elias faz? Ele pega a capa, toca no rio. E o rio se abre, eles caminham em mar seco, né? No rio seco, num terreno seco. Na volta, sabe o que Eliseu faz? Esperto, cara. Ele dobra a capa. Você não foi porção dobrada que eu recebi? Então ele pega a dobra a capa capa. e ele dobra a capa. Ele toca no rio, ele toca. Só que ele não toca do mesmo jeito que Elias tocou. Isso, o que é isso? Identidade definida. Deus me chamou para fazer e eu vou fazer do jeito que Deus me chamou. Então, olha que interessante. Realizou 14, né, milagres. Foi o dobro do que Elias fez. Mas fez do jeito que Deus mandou ele fazer, com identidade definida. E é isso que eu falo. Não imitando. Deus vai te chamar para Exatamente. fazer do teu jeito. Ora pela minha cabeça, eu quero receber porção dobrada. Amém, meu amigo, mas por favor, dobra a capa. É isso que eu tô falando, entendeu? Não toca do mesmo jeito, não faz do mesmo jeito. Deus chamou para ser você. E é isso que eu quero, tipo... Eu quero que as pessoas entendam que eu sou eu. Porque vocês já perceberam quanto é ruim a gente ouvir alguém cantando e falar assim, igualzinho a voz da fulana. É igual. No primeiro momento, a gente fica impressionado. Ai, canta igual a Gabriela Rocha, por exemplo. Mas ninguém gosta de ser Quem comparado. dera você comprar a Gabriela Rocha, mas Deus não me deu isso porque não. Ele Porque sabia que eu não você seria muito humilde. Érica, porque você É não porque é ele não Gabriela. sabia que eu não seria humilde. Aí ele falou, Érica, não Você vou te dar humilde. uma voz da Gabriela Rocha, porque não seria humilde. Ai, Então ele mano. falou, então vou te dar aqui o amor pela palavra. Eu falei, amém, Senhor, eu recebo. Tá suave. Então, é justamente isso. Identidade definida, sempre Essa falo. comparação Tenha é perigosa. identidade definida. Então, pra ti foi... A gente tava falando antes que tu passou por essa fase da comparação, de tu te comparar. E pra Na te tua sair adolescência. disso, pra te sair disso foi muito complicado? Olha, eu vou dizer que é sempre um processo, assim, em relação a tudo na nossa vida. Sim, sim. A gente sente dificuldade nessa questão da comparação justamente porque a vida de todo mundo está muito exposta. Então, às vezes, você se sente numa corrida. Você está correndo ali. Nossa. E é estranho, Eu né? tô correndo. Fulano já Nossa, tem é. carro, eu não tenho. O tempo Fulano todo. já tem emprego, eu não tenho. Olha, fulano tá investindo e olha como tá bem sucedido. Eu não sou bem sucedida ainda. Sabe? Às vezes parece que a gente tá nessa corrida, todo mundo parece que tá correndo. Olhando pro Olha lado. como o Olhando outro, pro sabe? lado, é Olha o lugar verdade. que... Então, eu sinto que isso é uma pressão geral, assim, na vida de muita gente. Parece que a gente tá fazendo essa corrida. Tu acha E a que gente isso- precisa parar e falar assim, não, eu não tô competindo com ninguém. É. não É tô bom quando a competindo gente com ninguém. percebe isso, né? É. Porque dá pra mudar antes que Isso, seja há um tarde. tempo determinado Dá para pra todas essas mudar. coisas. Deus tem um Tu propósito acha que na isso minha também vida. tá no meio da igreja, também, tipo, no âmbito ministerial?
Em consegue ver. Muito. A gente seria hipócrita se a gente dizer Que não, né? não tem os comentários depois de um evento de 3, 4 dias sobre quem pregou melhor. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu vejo... Eu quero Vamos ser polêmica, então sinceros. vamos agora. Eu vou falar sobre polêmica. Olha, eu não falei nada. Gente, Geralmente há um eu que tempo falo existe essas esse coisas negócio... aqui. Mas tudo que bem. puxa eu a polêmica. Eu que puxei a polêmica, mas eu tô olha aí. quieto. Mas vai, pode falar. Gente, eu falo isso Tem. porque eu já me comportei dessa forma. Justamente porque a gente se identifica com algumas ministrações e se identifica com a forma de pregar. E a gente fala, foi boa a pregação de fulano, mas eu gostei mais da anterior. E, não, acho que foi e bem isso não legal. diz respeito que fulano é melhor do que ciclano, ou ciclano é melhor do que fulano. Mas diz respeito à sua identificação, a palavra que você necessitava escutar naquele momento, Isso é entendeu? verdade. Mas, por muito tempo, não houve essa percepção, e tem gente que não tem essa percepção, e fala, e afirma, fulano prega melhor do que ciclano. Não, Com fulano maldade, é né? melhor. Exatamente. Com esse maldade. intuito de uma afirmar certeza, isso né? mesmo, Que né? é, Sim. isso é perigoso. E isso nunca foi algo que atordoou a minha mente, não. Tá bem. Eu realmente, por um tempo, foi difícil. Mas o pastor Leandro me ensinou muito sobre isso. Ele conversa muito sobre isso comigo. Ele fala assim, Ingrid, você tem que ir fazer o que Deus chamou para fazer. Você vai estudar o teu sermão e você vai dar o seu sermão. Você tem convicção daquilo que você pregou? Tá certo aquilo que você pregou? Você não pregou besteira? Amém. Tua parte você fez. Tá em vida com Deus, vida no altar? Então, sai, olha, a cabeça tem que estar um chope. Mas por que às vezes é difícil? Porque o homem tem aquele sentimento que de ter uma comprovação patente de que Deus agiu. Ter que escutar ou ver alguma a gente coisa, quer o quê? né, acontecer. Às vezes a gente quer batismo no Espírito Santo, porque parece que Deus só vai falar se tiver batismo. Parece que a comprovação de que Deus me usou na ministração é se vir alguém na frente e reconciliar. Às vezes, as pessoas atribuem o quê? Os resultados de um culto ao pregador. Fato. E não é dessa forma, gente. A gente não pode esquecer de quem atua no meio do culto. Quem é o dono do culto? Quem é o dono da igreja? Quem é que convence o coração do homem? Sou eu que vou convencer o coração do homem? Não é o pregador, não é o cantor, não é o pastor, não é o líder. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estudar. Exatamente. E precisamos vir aqui para oferecer uma boa palavra. Porque agora o nosso público é exigente, né? Não. Gente, ninguém quer escutar qualquer coisa. Não, hoje em vamos dia ser não sinceros. é verdade. Sim, Com Ninguém certeza. quer gosto de ouvir Eu sou qualquer chato coisa. pra caramba. Eu sou E chata eu desde também. novo, eu sou muito chato. Eu falo assim, aí se fugiu uma coisa, eu fico, eu acho mas que não. eu acho que hoje eu sou mais de boa, porque antes, na fase dos 16, 15, que eu tirei da Trindade, eu e o Lucas, nosso coordenador, o irmão subia para pregar e ele falava uma parada que não tinha nada a ver com calvinismo, a gente já se incomodava, dizia, isso não tá certo. Olha, o irmão não tá pregando besteira. E despregava, mas a pregação do irmão tinha sido bíblica, coerente. Mas porque tocava num ponto que eu não concordava, e aí eu já, não. Quando ficar desconfortável, já não gosta. Aí já não gostava. Exatamente. Aí eu sou crítica, às vezes, em relação a isso. Porque, eu sou sincera, né? Ninguém quer ouvir qualquer coisa. Com certeza. Culto de domingo, tudo que a gente quer é uma palavra abençoada, que a gente saia dali... Voando, pode ser né? exortação, pode ser mais que a gente sinta Deus. Todo mundo quer sentir Deus. Mas aí eu pergunto, você quer se alimentar da fonte do outro? Porque o que a gente está fazendo na hora que a gente está sendo ministrado é se alimentar da fonte do outro. Ali o pastor está jorrando. Jorrando. Ele está ali, bebendo, se alimentando. Mas eu te pergunto, e aí, como é que está a tua fonte? Porque a gente cobra muito do outro. Que o outro pregue muito, que o outro cante muito, que o outro direcione o culto da maneira correta. Mas a pergunta é, e eu já escutei o próprio Murilo a respeito falando sobre isso, mas você tem sido fonte? Você tem realmente... por exemplo, você quer que o fulano pregue muito, né? Mas, e aí? Se te desse o microfone, subia no púlpito para pregar? Se garante? Exatamente. E não é nem desafiador, não é peitando. Não, eu falo isso como uma reflexão para mim, entendeu? Pra gente, a gente refletir sobre isso. Então, é o que eu sempre falo. Amém. Você criticamos tanto o outro, né? Mas como vai ser nossa reação mas de será estar que no o lugar outro, quem está do dele? teu lado, tem algo para se alimentar em relação do que jorra da tua vida? Minimamente Verdade. a tua vida tem sido uma pregação, porque a gente quer que pregue, o outro pregue. Isso já Mas essa é uma questionamento. reflexão, né? Como é que a gente tem se comportado? Será que eu tenho sido
fonte de sustento e de alimento também para as pessoas que estão ao meu redor, acho que é algo válido. Eu sempre faço essa reflexão quando eu acho viável, interessante. Acho que dá até para identificar também, né? Porque o crente, ele é um testemunho vivo. Ambulante. Então, Uma pregação ambulante. acho que dá para ver quando algumas fontes são secas, quando umas fontes Os jorram. frutos, né? Tá ligado aos frutos. A Bíblia fala. em relação aos Exatamente. frutos. Isso é importante. O que se tem dado de fruto aí? Quais são os seus frutos, no final das contas? É Exatamente. importante. Eu não aceito uma pregação de qualquer um, não. Mas eu também não. Mas eu ainda sou chato. Aceito. Olha, gente, eu sou ovelha do pastor Jones. Não. Então, sempre quando eu ouço alguma coisa, eu falo, pastor, eu ouvi isso. Não é, né? Ele, não. Aí ele vai e me explica da maneira certa. Então, Mas é uma eu acho que ter o preocupação. senso crítico é importante, porque aí tu começa a ter filtro naquilo que tu vais ouvir. Sim, e não vai também. repassar, não vai ser ouvir uma coisa errada e vai repassar, não. Porque quando tem estudo, quando conhece uma coisa, epa, isso aqui E tá essa é a errado. importância de você ter vida com Deus. Né? É Sim. justamente sobre Verdade. isso. De você saber do que você está se alimentando. Né? Obviamente, você precisa Porque tu ter não ciência. vai ingerir qualquer coisa, exatamente. Não, é muito importante o conhecimento. Ainda mais nessa fase Vai- que a gente vive. A que gente sofre uma intoxicação alimentar se Pois se alimentar é, errado. isso é perigoso. Tipo, como Isso a é gente muito falou das redes perigoso. sociais hoje em dia, tá escancarado aí. Tipo, tá todo Nossa, mundo tem falando tanta qualquer heresia coisa. nas redes Tem sociais, cada absurdo tanta que a gente heresia, vê tanta de fato. heresia. Não, e agora, né? Nossa. Agora os famosos, eles acham que tem o certificado de teologia pela fama. Isso é Ai, isso daí é gente, ridículo, ai. Vocês cara. viram? Vocês viram Ai, vimos. um vídeo Quem? da... De quais? Não, da Lina, do BBB. Ah, É Como- Lina o nome dela? Lina, Lina, eu Lina. acho. sei lá. Ela dizendo sobre o nome de Deus. Ela falou assim, Deus. Deus. Aí ela fala, Deus, eus. Ou seja, Deus é feito de eus. É só no português, né? Sério, Show. Deus Gente. é feito de eus. Eu vi aquilo, eu falei, não pode ser. Eu não acredito. E eles Passando afirmam mal, as coisas cara. com uma verdade. Felipe Pois Neto. é. E quem tá escutando fala assim, nossa, Gente, quer dizer que eu estou em Deus? Eus? é. Tudo faz sentido agora. Se eu tô nesse podcast. E aí o pastor Eliseu Rodrigues até compartilhou sobre isso. Alguém avita a Anitta, a Jojo Todinho, né? E vi a Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, Mas gente, essa... Não, Oh, Deus, o anjo a gente tocou na minha vai todo boca. mundo ser cancelado aqui Não, hoje. gente, mas eu Felipe falo. Neto. Não, Um anjo tocou na minha boca. Depois a gente conversa no off. Não, mas isso é Priscila- perigoso. Eu falei, mano, isso é incrível. Ah, Isso é muito perigoso. E eu falo sobre Deus. isso. Eu bato muito sobre quem a gente tem seguido. Com certeza. As pessoas que a gente realmente tem permitido fazer É parte verdade. da nossa vida, porque isso é Um dia muito desse eu tava olhando no preocupante. Twitter. Eu gosto do Twitter, né? Porque, Eu enfim, no nunca Twitter nem- sai tudo lá. O quê? Aí eu tava Twitter? aqui, o Twitter. Aí Eu eu... tô te zoando. O Felipe Neto. Aí eu, gente, pô, como assim eu sigo o Felipe Neto? Em que momento eu comecei Não, a seguir mas o Felipe Neto? Por um lado, é bom às vezes a gente ver o que esse pessoal tá falando. A besteira que eles estão falando. Tipo a esquerda. Eu sigo a galera da esquerda todinha pra entender o que eles estão falando, o que eles estão criticando, pra ter essa noção de... Poxa, Mas ainda bem que conhecer tu os dois tens, lados. então, maturidade pra isso. Exatamente, Pra separar, esse é o pra ponto não que eu cair ia na chegar. Os pilha. adolescentes... Não tem mais, Será? exatamente, quando a gente está falando Porque de quando a Anitta adolescente... lançar a música dela do Envolver, quando a gente mesmo percebe que tem adolescente no chão fazendo a coreografia. É ridículo. Tem criança, Aquilo gente, é pelo muito amor de ridículo. Deus. Então, Criança fazendo. Sim. Acho ridículo a criança eu dançar. falei sobre isso no podcast, né, com o Júnior. Sobre como as nossas crianças estão sendo sexualizadas. Demais, Totalmente demais. Nossos sexualizadas. adolescentes, enfim. E- são E e tem gente aquilo- que acha linda, ai, aplaude, ai. Não. Mas aquilo que tu falou é interessante, né? Quando tu falou da tua infância, que tu viveu a tua infância de fato. Sim. E hoje em dia a gente não tem isso. É uma coisa que a gente até comentou em outros episódios aqui, que as crianças não têm mais essa infância, É mais difícil. que não é saudável de certa forma, um certo ponto. E o quanto isso lá na frente vai ser prejudicial, o quanto isso vai ser... As nossas crianças, algumas, né, estão amadurecendo Algumas. muito cedo, justamente por conta desse contato, né? Com as Exatamente. telas e tudo mais, vai ser perigoso. com as redes sociais. E, assim, é uma reflexão que a gente também precisa fazer, né? Porque eu vejo, gente, que nós não somos o futuro da igreja, nós somos o presente. Se a gente fosse o futuro, a gente não estaria aqui agora. Isso é fato. Nós somos o presente da igreja, Mas sabe? é uma das paradas que eu mais me preocupo, assim, quando eu olho para uma igreja que não tem grande número de adolescentes, digamos assim, não de jovens. Porque jovem é o que está aqui agora, está trabalhando, mas é o que tu está falando, a gente é o agora.
Mas o futuro são as crianças, são os adolescentes que vão vir. E a gente isso precisa preocupa. trabalhar, né? Isso, justamente. Eu acho que a gente está vivendo um novo tempo, porque a igreja começou a se posicionar de forma mais Isso. veemente, assim. A Tá. gente está se levantando, porque a esquerda estava tomando conta de tudo, os princípios, as ideologias mundanas Demais. tomando conta de tudo, e a gente está começando a se levantar. Eu vejo que a gente está na inércia ainda, está se levantando. Tá se levantando. Mas ainda tem muito a ser trabalhado. Eu acho Com que certeza, o Nicolas tem sido uma grande referência Pra pra gente, muita né? gente, Nossa muita juventude gente. em relação Sim. a isso. Eu só tenho algumas pontuações, assim, em relação ao Nicolas. Eu acho que... Algumas coisas, assim, por exemplo, quando ele repete palavrão, acho desnecessário. Acho que não precisa, mas também... Eu acho que é quando ele se exalta. Por um lado, eu entendo ele, que eu sou um pouquinho estressado também. Tem coisas que a esquerda Mas faz dá que pra não ele dosar, é dá. muito, né? ele é Dá pra- muito Não dá, sabe? coerente, assim. Ele é muito inteligente. Isso. E ele é muito corajoso, assim. Tu viu o último Nossa, ele vídeo dá cara a dele? tapa. E um show. Eu O só último não vídeo compartilhei dele, cara, porque ele tem um falou a palavrão lá. palavra. Ega, Ele mas só repetiu que- o palavrão, chamaram ele. Só isso, por isso. que E eu a não- galera no final aplaudindo ele. Pai, Mas ele é muito sábio. Ele é muito. E a mulher ainda teve coragem de voltar pra falar. Ainda ia no Twitter dizer que ia pedir representação no Ministério Público Que para que ridículo. entrasse com denúncia. Cara, é muito ridículo. Porque é aquilo, né? Se eu não discordo de uma coisa é porque eu tô errada, não porque eu acredito, e hoje em dia ninguém mais respeita. Exatamente. O que eu penso é diferente, pronto. Então eu sou intolerante. Então eu sou radical. Eu sou homofóbica. Só isso. Só porque eu não concordo naquilo, das coisas que eu acredito, eu não vou contra as minhas convicções só porque para agradar o outro. Exatamente. E eu acho que é justamente isso, né? Nós precisamos entender a importância da gente se posicionar. Posicionar. E como foi pra ti, desculpa te interromper, na faculdade esse posicionamento? Foi de boa? Olha, A respeito curso desses de Direito é um assuntos. curso muito politizado. Sim, Né? demais. Então, assim, os primeiros semestres eu ainda era aquela aluna super empolgada, assim, falona, faladeira e tal. Eu sou faladeira. Mas agora, se tu entra no curso, assim, eu sou aquela aluna que fica na minha. Claro. Até mesmo porque nós não temos mais tantas matérias, assim, polêmicas. No início do curso tem filosofia do direito, né? Tem IAD, que é justamente a introdução ao estudo do direito. São essas matérias que causam, né, a polêmica. Tem o início do direito constitucional. Então, tudo isso gera muita polêmica. E aí, quando a galera descobriu que eu era filha de pastor e tal, eu senti uma perseguiçãozinha de uma professora, de uma forma mais incisiva, assim. Ela levava uns casos concretos Já pra sobre gerar o religião, debate, né? sobre pastores e tudo mais. Então, eu bati de frente em muitos momentos, né? Quando eu realmente achava que era necessário me posicionar, falar. Eu nunca tive medo. Por quê? Eu acho que existem 3 níveis da fé cristã que está baseado em Atos. Em Atos 9, capítulo 9, na vida de Paulo. Que é o nível do convencimento, o nível do convertimento e o nível da convicção. Você primeiro é convencido da fé cristã, depois você se converte e após isso você se torna convicto. Paulo passou por todas essas etapas. Convencido quando cai do cavalo, ouve a voz do Senhor. Convertido quando o profeta vai até a casa dele, as escamas caem dos seus olhos, ele é batizado. E convicto cerca de 15 anos depois, na sua primeira viagem missionária, quando ele começou a ser chamado de verdadeiramente Paulo, né? E não de Saulo, não por conta da mudança de nome, mas por conta da identificação de que a transformação havia acontecido na vida dele. Então, eu acho que nós também passamos por esses níveis de espirituais na nossa vida, né? E quanto mais rápido você chega no nível da convicção, você tem mais facilidade de se posicionar. E quem é que consegue se posicionar? Normalmente só quem está muito convicto, né? Porque você precisa estar muito convicto da tua fé. Eu falo, gente, eu converso com os meus amigos e por isso que eu digo que eu consigo falar em podcast coisas que eu não falaria em ministração. Mas eu fui criada, né, por um ensinamento, por assim dizer, muito tradicional e rigoroso, assim, em relação a doutrinas. A minha unha nunca viu um esmalte forte, um vermelho, um preto, nunca. Eu não tenho orelha furada. Para eu usar cordão, usei primeiro o colar com 15 anos, quando eu pedi autorização para o meu pai. Calça jeans, eu só usei a partir da 4ª série, depois que eu virei moça. Porque eu já não podia ir de saia para escola, mas eu ia de saia para a escola.
eu vivi um tempo em que eu só usava saia longa. Essa questão de usar saia longa não era nem por conta dos meus pais, mas era por conta de mim. Eu era muito religiosa. Assim. Tu contigo? Criança. Não pode. Defensora da lei. Eu não usava blusa de alça. Até agora, hoje eu não gosto por causa do meu braço, mas... Outros motivos. Mas eu não usava, eu só fui usar depois eu lembro, assim, a primeira vez que eu usei uma blusinha de alça foi porque eu tava na casa da minha avó, tava muito calor, minha prima me emprestou uma camiseta. E eu falei assim, meu Deus, estou de camiseta. Não, entendeu? Teve uma vez, eu inclusive, eu isso. caí de bike, voltando do ensaio de crianças. Meu pai tava no carro e a gente queria andar de bicicleta. Então, eu e a minha irmã viemos na bike, assim, do lado. E eu acabei me machucando e caindo da bike porque eu tava com uma saia longa no pé, indo pro cultinho de criança. Sábado de manhã. A mamãe falava assim, se tu crescer e se tu mudar, tu vai apanhar muito de mim. Porque ela trazia a saia pra mim, acima do joelho. Gente, eu era uma criança de 10, 11 anos e eu não usava. Ela tentou, tipo... ela tentava, tipo assim, sainha, pra usar sainha. Gente, eu só usava saia midi, uma criança. Não, peraí, de novo, gente. Eu parecia uma velhinha, Homem, o que é uma saia midi? Uma saia midi, Pelo amor de Deus. a gente fala com difícil. Eu, nesse ambiente, sou homem. Aqui é difícil. Ainda mais quando o convidado é homem. Só eu, é difícil. A saia midi é a não, saia no meio do joelho ou abaixo dela. A saia normal é geralmente acima ali do no joelho. meio da canela. Só bermuda midi. Vamos usar bermuda midi. Entendeu? Então, tá no meio do joelho pra baixo. Essa é uma saia midi. Isso, uma saia midi. Obrigado. Em outras palavras, eu não usava a saia acima do meu joelho. Eu era assim. Mas não era só com roupa, tinha mais Quando algumas mudou outras isso coisas? exatamente? Eu não sei, assim, foi um processo que eu fui entendendo que... por exemplo, com cordão eu pedi pra usar. Achou bonitinho? Eu pedi pra começar a usar calça, papai. Eu fui entendendo, assim, na medida do tempo. Eu não sou totalmente, assim, liberal com revestimento, não. Eu sou um pouco chatinha. Acho que eu sou um pouco chatinha com muitas coisas. Porque fui criada, assim, minhas avós, assim, rígidas. Nossa, minha avó... Eu compartilho, porque realmente a minha avó ela não usa blusa de alcinha, ela sente nua, assim. Seu pai é muito rígido? Meu pai era, hoje em dia ele é mais tranquilo. Militar, né? Militar também. Papai, eu falo pra ele que ele era o porteiro do céu, né? E ele parece tão de boa. Não, essa história, ele tá rindo, ele tá sorrindo. É porque é numa fase boa, né? Pegou numa fase... Hoje ele é um amor, obrigada. Tô rinite, gente. Hoje ele é um amor, mas... Ele sempre foi, né? Nunca deixou de ser. Mas ele é bem mais tranquilo em relação a usos e costumes. Se tivesse uma filha também, eu ia ser... Isso é Jesus. Mais tranquilo, assim. Hoje eu também, tô mais de boa, mas eu sempre prezo, obviamente, pela moderação, né? Nós, moças, precisamos ter esse cuidado e esse zelo, porque senão não dá pra avacalhar, né, galera? Vamos ser sinceros. Tá, continua. Aqui rolou um papo aqui antes de... Aí eu tô com essa saia midi. Lembrei do papo. Aí o Júnior falou, Eric, você está muito crente hoje. Porque eu tô com uma saia Hoje você tá muito assembleiana raiz. Assembleiana. Um lacinho aqui. Ó. Mas é verdade. Quase que eu vim colar de pérola, só que eu deixei em casa. Pra ficar bem... Tem que postar um É sobre isso. jogado. E ó, a assembleiana linda, maquiada, unhas feitas. Mas eu nunca gostei de cores fortes, sempre gostei assim de mas rosinhas, sobre isso. coisas. Mas tá vendo como é perfeitamente possível você ser moderada, sabe? Eu vejo muito isso, porque senão Importante. A sensualidade realmente começa a entrar dentro das igrejas e aí, amigo. Aí vai achando que é normal. Não, libera até demais, né? Quando vê, já tem Quando um vê o irmão usando mundo já tá dentro da tatuagem. igreja. O irmão cheio de tatuagem. Tem um irmão cheio de tatuagem. Daqui a pouco os adolescentes fazendo tatuagem. Aí tem que estar conversando com esses Olha, eu adolescentes. escrevi Jesus aqui, que legal, na testa. Não, é de boa. Tocando de boné nos cultos de jovens, que são crentes. No meu tempo, se chegasse de meu boné, tempo. meu amigo, voltava. Eu também. De bermuda pra ensaiar? Não. De tarde? Mas esse que é engraçado. Eu não gosto. Eu não gosto. Chegam uns adolescentes nossos aí, né? Que eles vão saber quem é. Pra ensaiar de bermuda no ensaio. A bermuda eu fico doente. Eu olho assim, eu disse... Aí eu fico doente. Eu não tô nem falando dos meninos. Ele de bermuda, ele sabe que é ele. Ele não é Ele não é Gabriel, que vergonha. Me ajuda a te ajudar. Poxa, Gabriel.
Me sai da conferência de jovem pra tocar de bermuda. Me ajuda a te ajudar. Ai, eu respiro Mas o meu assim, problema ó. com bermuda não é nem os meninos. Não, meninas de bermuda na igreja, não. Eu Pois mulher, é. Não, rapaz. não dá, Pois né, é, mano? gente. Mas Meninas, mas eu também sou desse tempo que era, Pelo amor de Deus, o negócio né? era sério também. Não que não seja sério hoje em dia. Continua sendo, mas eu acho né? que. Continua mas eu acho que tá sendo. um pouco liberal. Tá mais moderado hoje. Mas isso tá nas nossas mãos. Eu sinto o peso dessa responsabilidade em relação aos adolescentes de Belém. Costumas falar? Eu preciso falar mais. Eu sei que eu falo pouco em relação a isso. A vestimenta. Mas não seria um medo de como recebe? Tipo, não dá do jeito que eu visto. Eu falo muito nas minhas pregações que quem é do céu sabe o que vestir, sabe o que falar, sabe? Enfim, as músicas que deve escutar. Porque hoje em dia as pessoas estão tão sensíveis que me Eu estressam. bato muito, né, em relação a isso. Os meus amigos brincam comigo, né, que eu bato forte, e eu bato forte mesmo, assim. Isso é bacana. Em relação a essas questões. Mas eu acho que eu precisava falar de forma mais direta. Tipo, qualquer dia eu vou fazer um evento da música adolescente só sobre usos e costumes. Pensa um nome logo a respeito disso. E vou falar a respeito do que eu acho, obviamente, baseado nas escrituras, né? Mas eu acho Se quiser me chamar como modelo, olha, a gente se vestir assim. exatamente. Bom, agora vamos ver. Como Érica, vocês por devem favor. se vestir. Aí eu chego. modelo negativo. Aí, ó, tá Como vendo esse? não fazer, Como vem não cá, fazer. vem Aí vem aqui. Vem cá, Aí o Gabriel. Gabriel, como não fazer, Gabriel? Gabriel, vem cá, Gabriel. Como Entra, não Gabriel. fazer. Olha aqui, ó. Vem cá, você tá servindo. Era Mas era um direcionamento. culto, explica Era que era um direcionamento. culto. Eu uso calça. Eu toco todo dia na igreja e uso calça. Eu digo posso dar Como não É no vim, podcast, exatamente. como não vim pra igreja, com uma bermuda que não é midi. E é curtinho uma bermuda, nem é mid. É, Nem é não mídia, dá. amigo. Não, Tem mas que ser o exemplo de como vir, como não vir pra casa. Pode tocar desde. Não faça muito bem. Olha, não faça tatuagem, não use boné pra tatuar. Não, isso foi complicado no início, mas é de bom. Pois é. Mas Então. tu falou uma parada que eu ia comentar. Calma. Sobre a responsabilidade. Tu sente o peso dessa responsabilidade Sinto. de ter que passar esses Que um ensinamentos? exemplo, né, Eu também. sinto assim, uma das minhas missões em relação a missão adolescentes, eu quero entregar a missão adolescente um nível de sensibilidade e maturidade cristã mais elevado no momento que eu recebi, Sim. sabe? Ser canal de bênção na vida deles a ponto de que eles sejam estimulados a desenvolverem mais esse relacionamento com Deus. Porque eles não vão mudar por aquilo que eu falo. Isso é Eles verdade. não vão parar de vestir o que eles querem vestir por conta Só que porque a falaste. Ingrid falou. Exatamente. Não, gente, tá, tudo bem, eu sou líder geral, mas tem adolescentes que eu nunca falei na minha vida. Tem adolescentes que eu nunca vi pessoalmente de abraçar, de falar um oi. Os adolescentes me conhecem o quê? De púlpito, nos eventos da vida, nos congressos, nos E de Instagram. encontrões, nas vigílias e de Instagram. Verdade. Se eles não têm contato próximo comigo, tudo bem que eu posso ser um referencial para eles de alguma forma. Mas tem adolescente que me vê como uma estranha, porque talvez não tenha esse contato na rede social. Exatamente. Me viu pregar uma vez, 2 vezes, e é a coordenadora, mas olha como ela está distante. Isso tem mais valia, do que eu falo, para quem convive comigo, para quem está perto, para os meus adolescentes da minha congregação, do meu distrito. Sim. Os adolescentes que, porventura, na caminhada eu fui conhecendo, eu fui me apegando, e eu mentorio hoje. Porque tem adolescentes de várias igrejas, meninas principalmente, que eu fui fazendo amizade, e hoje em dia mentorio elas à distância, aconselho, estou perto, estou junto. Legal. Que isso é Mas, por importante. exemplo, a minha fala tem mais valia justamente para quem está perto. Para quem está perto. Porque, gente, santidade não se atesta de longe, santidade se atesta de perto. E só quem está perto vai ter realmente... Não, a Ingrid tem capacidade para falar, tem competência para falar, porque ela vive. Então, eu vou honrar aquilo que ela me orienta, porque eu também quero viver isso. Sim, Então... É justamente isso, mais do que falar. O que arrasta? É o exemplo. Isso Então, é eu fato. tenho mais influência sobre as pessoas que eu estou perto. Gente, o fato de falar, eu lidero 10, 12 mil adolescentes, não enche meu coração, porque eu sei que eu não tenho contato direto com esses meninos, a não ser nos congressos. Quem eu sou? Sejamos sinceros, eu preciso me posicionar e entender quem eu sou, que tipo de líder que eu sou. Eu sou uma líder estratégica, uma líder que dá um direcionamento, Dá que a serve visão para ali, dar né, um cara? alinhamento. De fato, quem eu sou? Líder dos coordenadores de adolescentes. É verdade.
Eu sou líder dos coordenadores de adolescentes. Para Que é pra que eles eu passarem sirvo? para É os para adolescentes. impulsionar eles a fazerem um trabalho cada vez melhor nas suas congregações e as congregações crescerem para a missão com adolescentes crescer. A minha missão, e é isso que eu quero muito mudar esse ano. Às vezes a gente se perde só programando congresso. A gente se perde só programando evento. Eu quero que a missão cresça. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero parar de ir somente pregar nas congregações. Eu quero ir numa congregação para assistir um culto. Isso é bom, cara. Eu quero ver como é que tá. Eu quero que os coordenadores, eu já falei isso para eles, estejam comigo e possam contar comigo para ir numa célula e ensinar eles como desenvolver uma célula. Eu quero estar perto, Legal. sabe? Eu quero estar mentoreando. Eu quero, por exemplo, marcar uma vez na semana aí na igreja do irmão para estar impulsionando e fazer a missão dele crescer. Sabe? Passar, tem 12 meses. Que um mês eu me dedique para uma congregação que esteja necessitando de ajuda para fazer a missão crescer. Eu vou visitar essa igreja uma vez por mês. Uma vez por semana. Já pensou? Eu posso tirar uma quarta-feira, depois uma sexta-feira, alinhando com meu pai, que é meu pastor, que vai entender perfeitamente. Eu quero fazer isso. Isso é bom, cara. Porque... Entendeu? Eu quero fazer isso justamente para que eu possa fazer a missão crescer e os coordenadores possam entender. Sabe? A Ingrid está ali para realmente servir essa missão. Porque quando eu me intitulo líder dos adolescentes, que tudo bem, assim que todo mundo intitula, né? Pastor Samuel, líder dos jovens. Amém. Mas a gente, internamente, a gente precisa saber quem eu sou. Sou líder dos adolescentes? Amém, eu sou. Mas, em primeira instância, eu entendo que eu sou líder dos líderes. Exatamente. Entendeu? Para que eles estão ali. São eles que lideram. Eles que entendem. Eles que adolescentes. conhecem. Isso, eu conheço justamente, os meus também. adolescentes. E alguns adolescentes pontuais, que são muitos, tudo bem, são muitos, porque eu tenho contato com muitos, eu prego em muitas igrejas. Não, né, mas Então, não tem como... Mas eu vou ali uma vez e dizem, Ingrid, bacana. E começam a me acompanhar nas redes sociais. Sim. E eu posso servir eles minimamente ali. Eu não sirvo como deveria servir, tenho ciência disso. Então, mas tu achas que eles te colocam de alguma forma em um pedestal? Alguns sim. Quem não me conhece, assim. Porque quem me conhece, como eu disse, eu sou muito alguém de demonstrar as minhas fragilidades. Quando, por exemplo, a adolescente chega, tô passando por uma dificuldade, tô com ansiedade, depressão, quero me matar. Eu falo assim, eu entendo. Ela fala assim, não, tu não entende, eu entendo, porque eu já quis me matar. Aí elas falam assim, o quê? Entendeu? Então, é nesse momento que eu exponho para elas minhas fragilidades, que em 2019 eu pedi para morrer. Entendeu? Sério? E aí elas ficam assim, como assim? E elas vão entendendo com o passar do tempo. E começam a entender que eu vou continuar exercendo aquilo que Deus me chamou para exercer, elas continuam me honrando, elas continuam admirando, mas entendendo. E sabe o que eu acho tão interessante? Uma das coisas que eu escuto e que faz meu coração se alegrar muito, até foi um comentário de uma amiga minha, ela falou assim, Ingrid, eu já te admirava antes de caminhar contigo. Mas quando eu comecei a caminhar contigo, eu passei a te admirar mais, porque eu entendi ainda mais as tuas guerras e as tuas lutas. Ela falou assim, eu sei quanto é difícil para ti estar em alguns ambientes, subir no púlpito, mesmo com todas as tuas inseguranças. E eu acho que isso é a beleza, assim, do evangelho. Sabe? Você não somente admirar alguém por aquilo que ele exerce, mas por aquilo que ele é. Porque uma vez, um amigo meu, o Christian até, sobre isso uma vez, ele falou assim, se tirarem de você teu ministério, quem você é? Se tirarem de você aquilo que você faz, aquilo que você exerce, quem você é? Sabe? Eu fiquei pensando, se me tirasse a missão do adolescente, quem eu sou? Sabe? Eu sou mais do que a Ingrid que está no púlpito. Eu sou filha, sou irmã. E quem eu sou como filha? E quem eu sou como irmã? Eu acho que às vezes a gente está treinando muito as pessoas, o que elas fazem. Você entende uma coisa? E eu acho que vocês vão me compreender. Amém. Eu não enxergo, gente, então não adianta. Ah, tá. Sim. Mas eu acredito que vocês vão me entender. E porque isso é normal, isso não é uma crítica. Mas quando a gente vai apresentar alguém, a gente começa apresentando uma pessoa por aquilo que ela exerce. Sim. Não! A gente chegou me apresentando dizendo, quem é a Ingrid? A primeira coisa que ele falou é a líder da missão com adolescentes em Belém. Mas isso é algo normal na sociedade. Eu faço isso quando eu vou apresentar as pessoas. Eu faço. A gente faz. Eu faço isso desde o primeiro episódio. Exatamente. Aqui. Mas existem coisas mais profundas do que isso que às vezes a gente Verdade. não se atenta. De fato, quem sou eu antes de ser ser líder da missão com adolescente? Quem será a Ingrid fora dos púlpitos? Não que eu seja duas pessoas. Entendendo? Mas Sim. pessoa, Entendo. humanamente falando.
É uma das minhas preocupações quando eu começar a me relacionar. Será que quando eu começar a me relacionar com alguém, vão amar a Ingrid dos púlpitos, a Ingrid líder ou a Ingrid pessoa humana? Fiquei pensativa Então, isso- agora, me deu um motivo. Porque eu peraí, falei, gente, que tu quem falou é tanta Érica? coisa que eu elaborei umas perguntas aqui. Peraí, deixa eu ver por aí eu comento. Vamos. Não, porque eu tenho uma pergunta para fazer a respeito Tá. dessa questão de tu subir no púlpito. Eu tô falando alguma coisa que me lembrou, me abriu essa chave na cabeça. Que no Sim. caso é de tu como adolescente, que vai tocar também na questão daquela polêmica que tu comentou com a Sim. gente, de tu ser jovem, adolescente, mas tu ser também mulher, que é uma parada que a gente conversou com a Sara, lembra? Sim. Sobre tu ser mulher e pregar. Como o preconceito? Tem preconceito? Deve Tem. ter. Tem. Sempre tem. Sempre Já nasceu tem. mulher, já é um preconceito. Ó, Pra ó, mim, a o primeiro militância. desafio, isso não é ser feminista. Ó, a Mas- militância, a Gente, militância. não é porque Não estamos quem é mulher militando. literalmente sente na Tô pele zoando. isso. Não estamos Todos militando. os dias, não tem como. Em todos os âmbitos, a mulher vai sentir. Não importa se ela é, sei lá, prefeita, se ela tem um cargo super elevado, ela sempre vai ter preconceito. Não tem como, não tem como. Parece É que muito o difícil caminho é um pouco desassociar. mais difícil, né? Mais complicado, né? As pessoas, por exemplo, o que eu mais escuto nos carros quando eu peço para as pessoas virem me buscarem, na volta, o que eu escuto é: eu te vi e não te dei nada. Tipo, quando eu te vi, não te dei nada. Tipo, eu escuto isso direto. Eu olhei e falei assim: aquela menina que vai pregar? Tipo assim, as pessoas confessam pra mim. parada, né? Tipo, eu não esperava nada de ti. Pela tua aparência, Aí, por nada, você né? ser moça, menina. Entendeu? É o que Pesado. eu escuto. Aí depois falavam assim: meu Deus, mas quando tu sobe no púlpito, eu fiquei. Quem já me Não. conhece como líder, como coordenadora, já tem uma outra visão. Mas quem nunca me viu na vida, normalmente é esses comentários que eu recebo. Tipo, eu não te dei nada. Mas já chegaram a menosprezar, tipo, sério que é ela que vai ser a líder de adolescente? Ai, eu tô agora aqui, eu sei, meu Deus. Jesus. Mas quando eu tava nesse período de... Ela me deu uma olhada, mano, ela me deu uma olhada. Não, porque eu não quero que o meu amigo entenda errado, Pra onde eu entendeu? vou agora? Porque quando estava sendo conversado sobre os possíveis líderes de adolescentes, né? Eu conversei com um amigo meu e eu ainda não tinha, as pessoas ainda não sabiam, né? Eu falei assim, o pastor Samuel falou comigo sobre liderar a missão adolescente. E ele olhou e falou assim, mas tu? Ele vai lembrar disso sem ele ver, eu acho que ele não vai assistir. Mas é meu amigo, continua sendo meu amigo até hoje. Eu vou fazer um corte e tu manda pra ele. Mas ele me olhou e falou assim, mas tu? Aí ele falou assim, não, fica tranquila. Pega amigo. Não vai ser tu. Pega a gente. Não por ele não me conhecer. E depois eu falei assim, eu fiquei na minha. Ele falou, não é pouco, mas é porque até ele já tinha esse pensamento. Não vai sair de um pastor casado com filhos para uma menina de 19 anos. Logicamente, usando a lógica Tu tá entendendo? aqui. Também, eu sei que foram muitas dúvidas ali que cercaram o coração dele, entendeu? Então, pra responder a tua pergunta, não precisei ir longe. Não. Os Entendeu? de casa. Os de dentro, assim, amigos, Os de dentro tipo. sempre são. E que Então, dói mais, eu né? escutei isso. É, não, À a gente medida não é que outras valorizado pessoas, ainda. né, eu também compartilhei e falei assim, meu Deus, amiga, que bom, glória a Deus pela tua vida. Mas foi tudo muito novo. Deus falava comigo sobre o ministério de itinerância, pelo menos eu entendi assim, né? De repente uma liderança que mudou os rumos, o pastoreio. Tipo, hoje Mas antes disso, tu já era líder na tua igreja? mas eu era líder Só- auxiliar, não era nem líder direta, porque os líderes eram pessoas casadas. Eu era auxiliar. Eu comecei a trabalhar de fato com adolescentes. Como eu foi era esse adolescente de convite? Belém. Porque foi para realmente mudar, né? Tipo, o trabalho tanto dos jovens quanto dos adolescentes, Sim. né? O pastor Samuel Câmara, ele realmente resolveu mudar. Que eu essa acho parada. bom. Eu acho bom porque eu, no traz uma início, eu critiquei. proximidade No muito início mais eu fui legal. contra. Olha No aí, início- tá aí. super o a que tá favor. No início- falando. Eu já fui a favor. Não, no início eu falei, não, como é que eu... falei, não pode, Pode não ser. dá. Não, eu Já sempre tá fui ruim a do jeito favor. que tá. Vai piorar. Porque eu sempre gostei Não, dessa não, proximidade sério, eu de fui identificação. Porque é muito mais difícil. Já pensou uma Só que- menina chegar para um homem Pois casado e é, falar das suas fraquezas, do que aconteceu? Não tem como. Exatamente. Eu não chego e falo. Só que
depois que o Lucas assumiu, que aí ele começou a caminhar mais junto. Foi. Foi no mesmo ano. No mesmo eu ano. entrei em maio e ele entrou depois do congresso Praticamente toda a galera de que tá jovens. aí entrou. Mas tipo, como o foi Luan, esse chamado a que Ingrid. recebeu? Pastor, foi depois de um Pesquisadores da Bíblia, no Tempo Central. É bacana o pesquisador. Eu fui lá e foi o dia que o pastor Samuel estava indo, eu participava. E aí no final ele me olhou e falou assim, olha, eu já pedi pro Gustavo, vou pedir pro Gustavo pegar teu número, que eu preciso falar com você. Eu já fiquei, né? Meu Ai, Deus Jesus. do céu. O pastor Samuel tinha um. tido poucos contatos com o pastor Samuel só. Ele me viu pregar no culto da cidade na segunda-feira e depois no congresso. Atitudes. Foi isso. E ele me chamou também para dar uma aula com ele na IBD, lá no Tempo Central, sim, uma vez. sim. Aí eu fui, dei aula com ele, mas foi depois foi antes dessa conversa, na verdade, foi esses 3 contatos. Aí ele falou para mim que queria conversar comigo. Na verdade, o convite para dar aula foi depois do Graça, assim. Ele já estava meio que... O Graça foi um negócio. Foi lindo, né? E aí foi que ele falou pra mim, né, que o Gustavo ia entrar em contato comigo, que era o assessor dele na época. Falei, tá bom, pastor. Tirei foto do pastor Samuel, aquela coisa normal, todo mundo tirando foto do pastor. Eu desci e o pastor Samuel tá descendo pra entrar no carro. O carro dele, o Gustavo dirigindo e tal. Tudo bem. Quando ele tá passando, ele me chama. Eu tava conversando com a galera, ele me chama. Aí lá vai eu, sair da galera e ir pro carro, pastor Samuel. Falei assim, minha filha, eu ia ligar pra gente conversar sobre isso, mas eu vou decidir falar agora. Tô pensando em mudar a liderança da missão com adolescente e implantar uma nova visão, né? Justamente para o jovem agora começar a liderar. E enquanto eu orava, Deus me direcionou você. O que você acha a respeito disso? Você toparia liderar a missão com adolescente? E aí, pronto, eu falei assim, pastor, fico muito honrada pelo convite. Obviamente é algo novo, eu nunca imaginei liderar algo nessa proporção. Mas se Deus tem me orientado dessa forma, eu aceitaria sim. Foi isso. Não deu um Ele falou assim, assim, então, ore, converse com seus pais e me dê a resposta. De fato, definitiva. Falei, tá bom, pastor. E aí, na mesma hora eu saí, fui conversar com o Igor e com o Gabriel Melo, falei pra eles o que tinha acontecido. E coloquei no meu coração que eu não ia dar resposta para o pastor Samuel. Que se fosse de Deus, ele voltaria a perguntar. Eu não dei a resposta para o pastor Samuel. Porque ele tinha mais uma condição na época, que era liderar a missão de adolescentes e pastorear uma igreja aos 19 anos. Tipo, pastorear. Nossa. E eu não sentia paz ainda em relação ao pastoreio na época. Então, foi que... Eu já queria te dar uma igreja. Já. Toma. Cuida. Sim, tipo, Tanto é que o pastor Salomão era pastor de uma igreja, sim. Era a visão dele, ele queria implantar isso. Que todos os líderes de missões, enfim, fossem também pastores de igreja. Mas eu não senti paz em relação ao pastoreio. Aí eu cheguei em casa, falei para meus pais, falei assim, se for de Deus, o pastor Samuel vai entrar em contato comigo, eu não vou dar resposta. E ele não vai mais tocar nesse assunto da igreja, porque não é o momento. Passou o Congresso Graça, ninguém sabia ainda quem era o líder, novo líder. Quando foi dia 4 de maio, o Congresso acontece em abril, né? No terceiro final de semana. Dia 3 de maio. No dia 2, na verdade, de maio, eu estava muito angustiada. Porque gerou um burburinho tão grande em relação a quem talvez seria o líder, que me colocaram nessa espécie de corrida, como se estivesse correndo, querendo isso também. E aí eu fiquei angustiada, fiquei mal, porque eu falava para Deus, eu não estou aqui concorrendo, isso não é um concurso Mas já sabia o público. teu nome? Já tinha lançado? Especulado, né? É aquilo, eu tinha tido aquela conversa com o pastor Samuel, mas ao mesmo tempo chegava para mim que essa conversa o pastor Samuel tinha tido com outras pessoas. E amém, tinha uma lista, né, de possíveis pessoas para liderar a missão. Então eu fiquei sabendo disso, né? Tem todo um comentário a respeito, gente. Então eu fiquei sabendo disso, né? Aí o pastor Samuel também mandou uma mensagem no decorrer desse processo, perguntando quais seriam os meus projetos se caso eu viesse a liderar a missão. Já colocou aí uma possibilidade de incerteza, né? E aí eu mandei. E ele respondeu, disse que tinha gostado, mas ficou por aí também. Eu não tinha dado nenhum retorno e ele tinha mandado essa mensagem perguntando os planos. E aí no dia 2,
numa quinta-feira, eu fiquei muito triste. Eu chorei, assim, porque eu estava me sentindo muito pressionada. O tempo todo, e aí? Já teve uma resposta, não sei o quê, porque Imagina. algumas pessoas sabiam que essa conversa tinha rolado. Sim, sim. E eu fiquei mal. Aí eu falei assim, Deus, eu quero uma resposta. Não porque eu quero assumir isso, eu nunca imaginei isso, tipo, não estava nos meus planos A gente de nunca liderar uma quer essas missão. paradas assim, Exatamente. né? E aí foi que eu orei ao Senhor. E eu coloquei no meu coração assim, é hoje, sexta-feira, eu acordei, falei assim, é hoje que Deus vai me dar uma resposta em relação a isso. Dia 3 de maio, falei assim, é hoje que Deus vai me dar uma resposta em relação a isso. Porque eu não quero mais me sentir desse jeito. Pessoal, eu chorei na faculdade nesse dia. Eu tava mal. Porque eu também tava sentindo esse sentimento de competitividade. Que horrível, né? Que nem cara? era E eu falei assim, contigo. Deus, isso entre as pessoas que estavam cotadas para sim. ser líder. E eu falei assim, não Ah, quero isso é isso, muito não quero ruim. isso. E aí foi que meu carregador do iPhone deu problema, né, o cabo. Né, eu cheguei da faculdade e eu falei assim, mãe, eu tô indo no shopping comprar o cabo, porque ainda hoje eu vou ter essa resposta. Mãe, você não tem essa pressa. Eu falei assim, Deus vai me dar uma resposta hoje. E eu saí, né, para comprar o cabo. Quando eu tô voltando, esse dia eu levei até multa. Eu lembro perfeitamente. Eu voltei. Impossível esquecer. Impossível esquecer. Eu levei multa. Não dá pra esquecer. Ninguém esquece 600 essas conto? coisas. Não, meu amigo. Sim. Nossa, não. A gente Eu não vou esquece. lembrar O por primeiro uns- salário de estágio, eu paguei multa. Eu só paguei multa. Igual, não deu pra pagar uma Foi. pizza pra galera. Caramba. Voltando pra casa. Quando eu chego sozinha no meu antigo Siena vermelho. Quando eu tô chegando em casa, a minha irmã tá na janela dizendo assim, vai te arrumar. Porque o pastor Samuel ligou dizendo que tá chegando aqui em casa. Aí eu falei, eu disse a que Deus ia dar a resposta, tá resposta. vendo? Amor tava Mas dando não, eu não queria a resposta. Porque eu quero saber. Sim, eu sim. queria me livrar daquele sentimento. Tipo, Porque deve ser muito horrível, né? Tipo, tu parar pra pensar que tá E eu- tendo essa Uma competição pressão. E na eu falei assim, galera, meu Deus, essa vai receber o pastor pressão, Samuel na mano. minha casa. Eu falei assim, nossa. Foi E aí infarto, foi eu que acho. eu entendi, né? Porque nossos pastores são homens de Deus, são profetas do Senhor, acredito piamente nisso, nós devemos honrar. Então, recebi o pastor Samuel em casa, eu falei assim, meu Deus, com 19 anos. Naquele momento, assim, eu parei para refletir tanto, falei assim, aquela menina que orava com 10, 9 anos, orando para ser boca de Deus, para ser instrumento, falei assim, Deus faz. Hoje eu olho para trás e falo assim, Deus faz. É perfeitamente possível você viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Se você decide isso, Deus faz, gente. Hoje eu vivo isso. Eu olho para trás e fico, meu Deus, eu orava e eu não tinha noção do que eu pedia para Deus. E hoje eu entendo, Deus faz. Eu falava assim, Senhor, eu quero ver o extraordinário. Hoje, com 22 anos, eu me sinto vivendo uma coisa louca. Assim. Eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito honrada por Deus. Eu amo isso. Eu amo pregar. Eu amo cuidar de adolescente. Eu me encontrei. E às vezes as pessoas falam, poxa, Ingrid, podia também estar pregando por aí. Eu recebo convite de estados de fora. Setembro agora, cada final de semana, praticamente, só não no congresso de jovens, e no primeiro final de semana que eu tenho que estar na reunião ministerial, os outros 3, eu vou para 3 estados diferentes ministrar a palavra. Eu consegui conciliar isso. E Deus já tem feito. Em 2019, quando eu assumi missão adolescente, eu viajei para o Rio Grande do Sul para ministrar. Eu fui para o Maranhão. Foi muito lindo. Eu cheguei do Rio Grande do Sul, no sábado tinha meu primeiro evento da missão adolescente. Foi uma mutuada de promessas. Viajar pela primeira vez de avião não foi com o meu dinheiro, foi para ministrar a palavra. Com o meu pai, sabe? Que obviamente já tinha viajado, mas foi a primeira sensação. O dia que eu entrei para o avião não foi para uma viagem, foi para ministrar a palavra. Acho que é muito Aí eu mais entrei louco. daquele avião, né? E eu senti, eu vou viajar. Mas eu entrei naquele avião Ana de verdade. Paula, naquele momento, entendemos. Não, mas eu entrei naquele avião entendendo. E eu continuo dizendo, eu afirmo. A gente finalizar, né? Que eu tenho que... Vocês estão expulsando a menina? Mas... Ela deixa ela falar, que ela gosta de falar, eu também gosto de falar. Mas é isso, gente. Deus faz, Deus realiza. Tanta coisa pra conversar E ainda. viver que tá aqui na minha coisas com cabeça. ele. Muita coisa pra gente. Ela falou um bocado de coisa aí que eu... Aí, o pastorei, vamos... No mesmo dia, foi consagrada a pastora? No dia 3, ele começou comigo, a gente começou, alinhou. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, minha filha, em relação à igreja, a gente tinha conversado, né? E eu entendo que há 2 formas de você matar o ministério de alguém. A primeira
é não dando oportunidade. E a segunda é sobrecarregando. Nesse momento eu não vou lhe sobrecarregar. Ficamos com... Na hora que o coordenador chega, ainda bem. Ainda bem. Ficamos com a missão com adolescentes. Falei, amém, pastor. E coloquei para fora, expus a ele o que eu havia sentido. E aí tudo entrou em consenso. Aí saiu aquele peso monstro que tava sentindo. Ele chamou né, para ser cara? pastora? Foi muito louco, porque ano passado eu fui consagrada diaconisa. Meu pai é meu pastor, né? Uhum. Então, a gente ainda não tinha tido uma ordem direta do pastor Samuel para ir a pastoreio. Então, foi justamente dessa forma que aconteceu. Eu fui tirar foto com o pastor Samuel e com a pastora Rebeca ano passado, em setembro, outubro do ano passado, quando eu fui consagrada diaconisa. E aí a pastora Rebeca me olhou e falou assim, por que tu tá tirando foto com a gente? Tá bom, né? Desculpa. Aí eu falei, pastora, é porque hoje em dia é especial. Aí pastor, meu olho falou assim, tá sendo consagrada diaconisa? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, mas como assim, Ingrid? Eu achei que tu já era pastora desde que eu te consagrei a coordenadora. Aí o papai me falou, não, pastor, que eu achei que essa ordenança tinha que vir do Senhor. Entendeu? Por ele. Né? E não de mim, que sou pai. Sim. E aí o pastor falou assim, se esse era o problema, na próxima convenção... Não eu seja quero por isso. que a Ingrid seja consagrada pastora. E eu até falei, pastor Samuel, eu estou muito bem resolvida em relação a isso. Ele foi muito engraçado, porque eu sei que você é bem resolvida em relação a isso. Mas não é justo. Se você exerce essa função, mas não é justo. Mas já E eu me sempre senti quis ser muito pastora? honrada. Não, nunca imaginei. Eu achei que talvez eu seria pregadora itinerante, mas pastora não. E hoje eu me identifico muito Você acha mais. que mudou a relação? Tipo, agora a Ingrid é pastora. Acha que ficou um pouco Eu mais... só sinto um peso maior. Mas não, eu faço questão de quebrar qualquer estigma em relação à função. Meu pai é militar, então eu enxergo essas questões como patentes, assim. Né? Eu enxergo muito a igreja como, assim, eu faço algumas analogias, sabe? Comandantes gerais, coronéis. Quem são os coronéis? Existe isso, querendo ou não, entendeu? Então, eu faço questão de quebrar qualquer posto de hierarquia que venha, de alguma forma, atrapalhar no meu relacionamento com os adolescentes. Obviamente, nós precisamos respeitar as hierarquias. Eu entendo quem é o pastor Samuel. Eu amo meu pastor, eu amo meu pastor. Entendeu? Mas em relação a mim com os adolescentes, eu gosto de quebrar um pouco isso. Eu não gosto que eles me vejam dessa forma. E eu sinto que eles compreendem, assim, a gente é muito parceiro. Tanto é que eu sinto esse abraço deles nos congressos. Quando eles não vão pra frente mais, quando vem cantor de fora. Eles se comportam. Eles se comportam que antes É só um olhar assim. Então, eu senti que isso foi um relacionamento que a gente foi criando nas congregações, de eles se colocarem no meu lugar. Então, por que eles não vão correr lá pra frente? Porque, poxa, a Ingrid, parceira, eu não vou fazer isso com ela. Então, é justamente sobre esse sentimento. E eu quero cada vez mais, obviamente, nem todos sentem isso. Como eu disse pra vocês, há os distantes, há os que estão perto, há os que conhecem somente por ouvir falar ainda. Mas o que eu puder, eu vou me esforçar para que essas barreirazinhas sejam quebradas e a gente possa ter um relacionamento assim fluido, né? Como tá sendo, né? Tipo, parabéns pelo trabalho, tá sendo Amém. um ótimo trabalho na missão com adolescente. Só para Comi com a antes minha de... boca. Eu não ia terminar. Não, eu só quero mas tem que ter, a polêmica sobre a tua consagração, pastoreio. A polêmica foi justamente essa, né? Pegaram a minha foto, a foto que eu postei em relação ao pastoreio, dizendo como tudo aconteceu e postaram, né, numa De uma página, forma mal intencionada. nas Sembranos de Valor. Foi um comentário neutro, mas como eles não concordam com o pastoreio feminino, o ministério feminino, então já foi direcionado, entendeu? Sim. Eles não feriram a minha honra, por assim Diretamente. dizer, diretamente, mas colocaram. A jovem Ingrid Ribeiro, me marcaram. A jovem Ingrid Ribeiro foi consagrada pela convenção do pastor Samuel Câmara, a pastora, sendo Era só uma munição pros solteira, com haters, 22 né? anos e tal. Aí, meu amigo... Só pra causar, né? Aí os memes, não acredito. Eu vendo, não acredito. Nossa. Aí começou, que pastor, o quê? Ministério Feminino não existe. Enfim, meu direct também lotou de mensagens em relação a isso, de gente apoiando, de gente que não estava apoiando. Como eu disse, eu achei que o engajamento ia ser maior, assim, por isso que eu fiquei um pouco assustada. Mas depois calmei meu coração, entendi que Deus estava na frente. Eu li todos os comentários, foram mais de 1000 comentários. Leu todos. Eu li.
praticamente todos os Nossa, comentários. não, Meu pai falou assim, não Mas lê, não não lê, respondeu. não, eu só li, assim, não curti a curtiu. publicação, não fiz nada. Eu não comentei nada lá, eu não fiz nada, só Só li. ficou sabendo que eles te marcaram. Foi. Eu li, passei, fiquei lendo e não entrou no meu coração. Glória a Deus. Graças a por isso. Deus. Não entrou no meu coração, só foi desafiador entender tudo inicialmente, mas nenhuma daquelas palavras entrou no meu coração. E Porque graças- eu entendo perfeitamente, não completamente, isso não quer dizer que não fuja da minha ótica humana, porque foge, entende? Às vezes percebi, meu Deus, olha tudo que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu entendo que foi Deus que fez. Eu nunca procurei cargo, eu nunca procurei liderança, nunca bati na porta de nenhum pastor para ser vista, para ser notada. Eu estava na minha congregação, servindo a meu Deus, numa congregação qualquer em Belém. Eu não estava no Centenário de Convenções, eu não estava no Tempo Central. O meu pai não era líder de nenhuma missão grande. Eu estava escondida, de alguma forma. Dos olhares entendeu? humanos. Dos olhares humanos. E é o que eu falo para os adolescentes. Às vezes a nossa geração é muito ligada nessa questão da evidência. Eu tenho que estar, eu tenho que ser Tem que estar em visto, eu tenho evidência. que estar em tal Sim. lugar, eu tenho que, sabe, se eu tenho que tocar no congresso, eu tenho que cantar no congresso para o meu ministério deslanchar. Às vezes não é dessa forma. Deus vai fazendo as coisas acontecerem, sabe? Então, quando eu li tudo aquilo, eu fiquei com o coração mais calmo, porque eu entendia. Não foi uma ordem do meu pai, não foi meu pai que me levou ao pastoreio, foi uma ordem do meu pastor. E pelo respeito e a honra que eu tenho pelo meu pastor e o reconhecimento que eu tenho que ele é um homem de Deus, eu entendo que foi um direcionamento do Senhor. Então eu fiquei com o meu coração em paz. Quase que eu comentei assim, se matem que eu tô tranquila. Não, mas tipo, não possivelmente, Sim, mas é porque o Espírito Santo fez com que o meu coração ficasse blindado daquelas Como palavras tu e eu não mesmo falou, deixasse. estava resolvida a respeito do assunto. Estava resolvida. Né? Eu entendia. Também. Que, apesar de ser algo muito grande, obviamente, entender, né? Isso, porque eu fico pensando, estou com 22 anos, não tem mais o que, né, em relação ao ministério, né, que tem as fases, né? Ser diaconisa, depois vai ser consagrada missionária, depois Sim, pastora. sim. E eu fui, né, a pastora já e tudo. Tem poucas pastoras na nossa igreja. Poxa, a pastora Honorata, pastoras assim, poxa, mulheres de Deus mesmo. Tem toda uma história. Toda né, uma cara? história. E eu entendo a responsabilidade que é honrar isso com 22 anos. Então, hoje eu olho com isso com muito peso também. Porque se eu erro hoje, não é a Ingrid de 22 anos, estudante de direito, que errou. É a pastora Ingrid, líder da missão com adolescente, que prega no centenário, que fala sobre santidade, que errou. O peso é dobrado. O peso é dobrado. Hoje eu fico pensando, não posso errar. Às vezes isso machuca. Não posso errar em nada, não posso errar. Porque se eu errar, não vão me olhar como humana, como uma jovem, vão me olhar como pastora. E como pastora, a mais nova da Assembleia de Deus, eu não posso errar. Tipo, é isso, entendeu? Então, isso é dolorido. Eu que tô solteira. É uma carga fico bem pensando, pesada. quando for pra começar a namorar, como que pastora namora? Aí Eu sabe não o que tu faz? fuja pro casamento. Pastora não namora, amigo. Tu descobre e dá o tutorial depois. Casa. Pastora casa. Na verdade, Entendeu? a pastora Eu já posso vem casar casada. agora. A pastora já vem casada. Já vem casada. Aí, moro, perigo. Aí ficou complicado a minha vida. Eu fiquei pensando, e agora? Como que vai ser a minha vida? O homem vai ser muito de Deus. Vai ter que ser assim, muito a gente se encontrar, entender que desenvolver uma amizade e partir pro noivado. Esse é o meu propósito. Eu vou virar quem eu sempre julguei. Sempre julguei quem começava a namorar rápido, casava rápido. Igual a Gabriela Lopes. Do nada, tá casando 5 da manhã no Rio de Janeiro. Minha amiga, eu vou ser assim. 5 da manhã, Quando vocês mesmo mano. perceber, o anel tá no dedo, tô noiva. Do nada, eu falei, gente, a Ingrid casou. doido, né? A gente falou com ela semana passada. A semana que vem eu. Tá casada. Tô brincando. A Ingrid Costa. Casar. Não, então, mas eu fico pensando nisso, tipo, em relação a essa questão de relacionamento, agora eu sinto esse peso, né? Que eu não posso errar. Falava, pesado. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Temos Mas que ter um A gente vai 2.0. fazer igual do Murilo. O Murilo a gente vai Não, fazer um todo mundo que 2.0. vem aqui, a gente fala, gente, não conversou tudo, tem, tem Não, mais. tem mais perguntas. Tem muito mais coisas, meu Mas o Deus. tempo é curto. Mas, gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Isso, cara. Amei muito, amei Uma muito. bênção. Espero ter contribuído da melhor forma. demais. Sei que não foi uma Certeza. aula como o Igor. Sei que não tem o linguajar Do Murilo. do Murilo, entendeu? A expertise de Iago Martins para bater mais fotos. Marcos, Iago Marcos.
Mas espero ter contribuído de alguma forma. Não, demais, cara. Nossa. Semana que vem, sei que vem, né? Um Será dos que se eu maiores falar que eu líderes gostei de mais dela porque ela é mulher, vão me bater? Como é? Eu gostei mais, entendeu? Ela falou sobre balonê, me identifiquei sobre uma coisa mídia, me identifiquei sobre maquiagem. Gente, eu me identifiquei mais. Desculpa, Iago, desculpa, Murilo, mas ela também é Paysandu, então isso pesa Acabou. muito, entendeu? Acabou aí. Ela falou que Ela é Paysandu, então desculpa. Eu vou a primeira coisa, gente, antes de o podcast iniciar, eu falei assim, Eric, vocês querem saber alguma coisa, mas olha, tem uma coisa muito séria que a gente precisa saber. Eu falei, uma fala, coisa séria aqui. que time você torce? Paysandu, A gente, Ordinho. porque a nossa conversa sempre vai tendenciar. Brincadeira. Sempre tendencia Não vai essas- para time, mas é importante saber, né? Dar uma proximidade. Com certeza, Colocar quebrar lá a mais Ingrid as do Paysandu, né? Que já dá um peso. Foi bom. Antes, sempre que antes de terminar, a gente pede para o nosso convidado deixar uma palavra para os adolescentes, para os jovens, para quem está nos assistindo ou Amém. nos ouvindo pelo Spotify. Eu até separei um versículo muito conhecido, né? Romanos 12, no versículo 2 também, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo que eu amo. É o meu preferido. Tá no meu anel de formatura. Ele tá no meu anel de O formatura. meu. Eu deixo como Eu amo esse Romanos versículo. Eu 9. amo esse versículo. Eu amo. Então, não se conformem, se posicionem, Isso é bom. transformem a mente de vocês. Isso diz respeito a uma prova de conversão e convicção. Por isso que o apóstolo diz, pela renovação do vosso entendimento, porque as nossas maiores lutas estão aqui, ó, no século XXI. Tudo começa aqui, termina aqui, muitas vidas terminam também por conta, enfim, das lutas e das batalhas. Então, protejam a vida de vocês emocional, protejam a mente de vocês. Busquem ao Senhor para que assim vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que viver isso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos nos esforçar muito para a gente viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem sobre nós. Amém. O que mais tem que Amém. falar depois disso, Ah, né? O que mais tem que perfeito. falar? Não tem como. Tá perfeito. Agora, depois disso, só mesmo o 2.0 que a gente vai fazer. eu Só sei, temos que ter o que 2.0. eu vou tentar salvar essas perguntas que eu tenho na minha mente. Enfim. E agradecer aos nossos patrocinadores. Verdade, Norte Hortifruti Norte Hortifruti, e ao sempre Mercadinho com a Shalom. gente. Sempre. Que Deus abençoe a vida Verdade. de vocês. Obrigadão, gente. E obrigado à nossa produção aí, que está sempre com a gente também. Vocês Obrigada, são bênção. Kleber, Júnior, Gabrielzinho aqui com a Gabriel. gente. E o Lucas chegou depois. Ah, o Lucas está... Enfim. Mas é isso. Obrigado, Ingrid. de coração. Também, glória a Deus pela Que Deus tua te vida. abençoe. E que Deus te abençoe gente. muito o ministério. Amém. E Que continue vocês também sempre. continuem sendo bênçãos. Amém. Que Deus conserve sempre a Ingrid. Amém. Como falar sobre identidade, que Deus conserve sempre assim, porque é muito importante ter essa proximidade, não uma barreira Exatamente. colocar entre os outros, somente com os adolescentes, né, que eles gostam mais dessa proximidade, Sim. desse calor, de conversar. E que Deus conserve e te abençoe muito. Muitas bênçãos Amém, sobre a tua gente. vida. É isso, verdade. Amei Obrigado, conhecer Ingrid. vocês e que Deus continue Agora abençoando só também falta vir pregar a também. missão Jovem Marcon. Só chamar. A gente vai Amém. já marcar. Tchau, gente. Não é esquece de isso. curtir, de compartilhar. Isso. Segue lá no Spotify também. Spotify. Continua acompanhando nosso Instagram. Qual é o teu Instagram, Ingrid? Só para falar pra galera que não Underline, nos Ingrid conhece. Ribeiro, underline. Isso aí, segue a Ingrid lá e continua acompanhando todas as nossas programações. Obrigado e até mais. Glória a Deus.